Oi, Rô, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Cláudia, tudo bem? Seja bem-vinda. Andréia, boa noite, meninas. Esperar aqui um pouquinho, né? Entrei mais cedo. Esperar que o pessoal, quando se conectar. Vini, boa noite, Pai Xalá te abençoe. Danilo, boa noite, seja bem-vindo. Michele, Cristiane Trindade, bem-vindo, pessoal. Hoje o assunto é bom, né? Falar sobre mediunidade, um assunto aí que o pessoal tá esperando também. E já deixem aqui nos comentários assuntos sobre as próximas lives, né? Principalmente da próxima semana. Andréia, Danilo, Pai Oxalá abençoe vocês. Cristiane, Pai Oxalá te abençoe. Oi, Gui, boa noite. Pai Oxalá te abençoe. Esperar aí um pouquinho, o pessoal entrar. E aí vocês deixam aqui, já nos comentários, que tipo de assunto que vocês gostariam que fosse abordado na próxima quarta-feira. Né, havia feito aí uma programação, mas aí por fim acabei mudando aí no meio do percurso, porque foram entrando outros assuntos e tudo, né? Assunto maravilhoso, né, Rô? Mediunidade é sempre bom, né? Andréia, boa noite, seja bem-vinda. Vou deixar aqui anotado o canal do YouTube, né, o endereço do Facebook do terreiro e também do Instituto MADA, que é o Instituto de Terapias Holísticas também, para quem ainda não acessou ainda, né, teremos algumas novidades para serem postadas lá. Eliana, boa noite, seja bem-vinda. E aí eu deixei aqui. Andréia, eu vi que você postou no domingo, né? Meus sentimentos a você, a todos os seus familiares, que Pai Oxalá possa dar o conforto, né, o entendimento a vocês sobre essa passagem, que Pai Obaloê, Pai Umulu e Mãe Nanã, que possa fazer o recolhimento, né, do espírito, da alma do seu pai, para que ele também, né, possa ter o entendimento da passagem dele, de tudo que foi feito aqui na Terra, de tudo aquilo que teve a permissão, né, tenho certeza que foi um grande homem, né, e nunca, né, teremos aqui explicações e sabedoria o suficiente para saber as partidas e por que isso acontece, né? É uma parte do plano divino, né? A gente sabe que a única certeza que nós temos é a passagem, né? Mas desejo aqui profundamente, né, os meus sinceros sentimentos e também que todas as vibrações de amor, de acolhimento, que possa chegar até você e todos os seus familiares também, tá bom? Mari Martins, boa noite, seja bem-vinda. E aí, para quem está chegando agora aqui na nossa live, hoje nós vamos falar sobre mediunidade, né? Foi um assunto aí bastante pedido também. E vamos aqui trocar mais um dia, né, as nossas experiências. E a parte boa é que a nossa live hoje ela será realizada em 2 horas. Então, até então nós estávamos fazendo uma live de 1 hora e meia, né? E agora, hoje, a gente começa a acrescentar aí um pouquinho a mais do nosso tempo da live, porque às vezes, como são assuntos complexos e tudo mais, às vezes não dá tempo de todo mundo fazer as perguntas ou fazer seus comentários, né? E também não precisa ser nada corrido, né? Então a gente vai hoje aqui abordar. Como deu 8 horas agora, só vou esperar mais uns 2 minutinhos, tá? 2, 3 minutinhos, aí a gente já começa também, tá bom? Enquanto isso, vão colocando aí, compartilhando essa live, para que ela também possa ser acessada por outras pessoas, né? Que estejam aí precisando de uma mensagem. E também para que a gente possa levar um pouco dessa palavra de conforto e de entendimento, um pouco de conhecimento também, né?
sobre as guias usadas por nós. Boa, Danilo, boa, né? Sobre os fios de conta. Você sabe que esse assunto de mediunidade que foi pedido hoje foi justamente através de um filho que falou, né? Como que tem que se portar no terreiro, quando sabe que é o momento certo de desenvolver, como que chega no terreiro, como que deve fazer o que não deve, né? O tempo certo, que tipo de mediunidade que tem. E aí, às vezes, a gente passa dentro dos terreiros e às vezes a gente faz as coisas porque as outras pessoas estão fazendo, a gente tem porque outras pessoas têm, mas a gente, na verdade, muitas vezes não sabe nem qual é o fundamento, nem por que o tempo certo da gente usar tudo aquilo também, né? Vamos lá. Conceição, boa noite, seja bem-vinda. Padrinho Marquinhos, Pai Oxalá te abençoe. Adri Silva, Pai Oxalá te abençoe. Tumandi, Oxalá, boa noite, seja bem-vindo. Rodrigo Hashimoto, seja bem-vindo. Ainda nós não iniciamos, né? Não começamos a abordar aqui o assunto, estava só esperando um pouquinho aqui o pessoal entrar, mas já vamos lá, né? Dar o início aqui à nossa live. Deixei aqui nos comentários os endereços, tanto do meu canal do YouTube, como também da página do Terreiro, para quem ainda não acessou, né? Não tem lá como seus amigos. E também a página do Instituto Mada, porque é um instituto de terapias holísticas, né? E para quem ainda não me conhece, além de, né, ter toda essa parte espiritual também, eu acabo associando sempre as partes holísticas junto com a Umbanda, porque estão todos interligados numa forma de tratamento também, tá? Solange, boa noite, seja bem-vinda. Pai Oxalá te abençoe. Kátia, seja bem-vinda. Boa noite. Então vamos lá. Então, o assunto aqui, Daiane, boa noite, seja bem-vinda. Então, hoje o nosso assunto é abordar justamente sobre mediunidade, né? O que é a própria mediunidade, quando eu sei que eu estou no momento certo de ingressar ou não, se devo, quais são os tipos de mediunidade, né? Se todo mundo é médio incorporante ou não. Então, se vocês forem tendo dúvidas, podem colocando aqui também, tá? Porque a gente se torna aí uma live bem dinâmica, como foi a semana passada, né? Que nós fizemos aí, tivemos várias trocas também. Então, o intuito é que as nossas lives realmente sejam desta maneira, né? De a gente poder compartilhar conhecimentos também. Como faz para desbloquear a mediunidade? Às vezes tem pessoas que têm mediunidade, mas não desenvolve. Boa pergunta também. O que acontece? A mediunidade, nós falamos que é o intermédio que nós fazemos aqui entre o plano material e o plano espiritual, né? Então, por isso, nós somos considerados, nós médios, como um veículo, né? Condutores dessa questão da própria espiritualidade na mediunidade. Nós temos aqui diversos tipos de mediunidade, né? Uns incorporantes e outros não, mas vale lembrar que todas elas são super importantes para o nosso desenvolvimento espiritual e para a nossa evolução. Não quer dizer que exista mediunidade mais ou menos em relação a isso, tá? Fernanda, boa noite, seja bem-vinda. Rafa, boa noite, seja bem-vindo. Sempre bom tê-lo aqui também na live. Depois compartilha aqui quando que será a sua próxima live. Para quem não conhece o Rafael Leonardo, é o Ogan, que também toda semana vem trazendo aí também, né, as orações, os cantos, as louvações aos nossos orixás, entidades também, tá? Depois deixa aqui, Rafa, para poder compartilhar, tá bom? A Lu, boa noite, seja bem-vinda. Pai Oxalá te abençoe. Então, a partir do momento, né, como foi comentado aqui, tem uns que têm a mediunidade bloqueada e ela às vezes nem sabe, não consegue se desenvolver. O grande impedimento de tudo isso, da nossa própria mediunidade, é justamente o não conhecer, é a falta de conhecimento, né? Infelizmente, às vezes a gente acaba caindo em lugares que a conduta não são tão boas assim, vamos dizer assim, né? Ou que acabam fazendo mau uso também até da nossa inocência. E às vezes a pessoa acaba tendo uma grande decepção
ou acaba indo atrás de outros tipos de comentário, pessoas que tiveram outras vivências, e ela leva aquilo como uma base para ela, e onde também pode ser um dos fatores dos bloqueios aí da própria mediunidade, né? O importante sempre às vezes a gente começa a bater tudo muito numa tecla que minha mediunidade é tal, e na verdade não é. Isso também pode ser um motivo do bloqueio da própria mediunidade também, né? Então a gente fala que nesse sentido é preciso que um dirigente espiritual ele possa ter esse conhecimento e o feeling que a gente fala de poder perceber quando o médium ele é de incorporação, quando ele é de cura, né? Quando simplesmente ele é de desobsessão, quando ele vem trabalhar no sentido de ser um cambone. Nós temos uma variedade de tipos de mediunidade, né? Não quer dizer que todos que entram de repente dentro de um terreiro precisam ser médios incorporantes. Embora muitos acreditam que se ele não for médio incorporante, ele não é um bom médium, né? E na verdade, não é isso. Todos têm a sua função. Imagina dentro de um terreiro, se você tem 50 médios e os 50 médios incorporar, né? Quem vai atender aí a assistência, quem vai cambonear, quem vai dar um passe de repente, quem vai fazer um descarrego, quem vai dar uma orientação, vai fazer uma palestra. Então, todos os tipos de mediunidade, elas são sim muito importantes, né? E para todos os lugares, nós realmente necessitamos desses dons mediúnicos. A partir do momento que nós temos aqui a ciência, né, e o conhecimento do tipo de mediunidade e saber que nós somos apenas um veículo, condutores dessas energias e de tudo mais, isso já é válido. Então, quando a gente aborda o tipo de mediunidade, a pessoa ela começa a frequentar um terreiro de umbanda. E aí ela fala, eu começo a sentir algumas sensações, começa a me dar tremedeira, começa a me dar sono, começa a me dar suadeira, e aí eu falo com uma entidade espiritual, e aí ela simplesmente fala que eu tenho que desenvolver minha mediunidade. E agora? O que que eu faço? Né? Aí a pessoa ela já entra em pânico e desespero, porque ela acha que se ela entrar num terreiro, num desenvolvimento mediúnico, ela está na forca e que ela tem que deixar tudo da vida dela só apenas para poder seguir terreiro. Então, quantas pessoas não chegam e não falam assim: ah, eu não tenho tempo para agora, porque se eu realmente for entrar dentro de um terreiro, eu tenho que me dedicar muito tempo em relação a tudo isso, né? Quem já nunca ouviu? Quem está aí dentro de terreiro, quem é que nunca ouviu isso daí, né? Nayane, boa noite, seja bem-vindo. Maurício, boa noite, seja bem-vindo. O Rafa Leonardo, ele e a Vivi, a esposa dele, eles têm também uma loja, né, de imagens, né? Então são imagens maravilhosas. Então ele vai fazer um lançamento de imagens de resina. Então depois para quem quiser acompanhar o trabalho deles, pode acessar aqui a página do Rafael Leonardo 2 e tem da 77, é isso, Rafa? Me passa aqui também direitinho para eu poder aqui divulgar, tá bom? Danilo, como você faz para descobrir seu tipo de mediunidade? Aí você tem um dirigente espiritual, né? Dois, na verdade. Então, os seus dirigentes espirituais, eles que são, tá, responsáveis por conduzir, né, os filhos e saber distinguir e falar que tipo de mediunidade que você tem, tá bom? Então, como faz para descobrir? Quando a gente faz parte aí de uma egrégora, aí entre os próprios dirigentes espirituais, tá bom? Pai Oxalá te abençoe, Maurício. Mãe Andréia, boa noite, seja bem-vinda. A loja do Rafa é 7 imagens, tá bom, gente? Então depois dá uma olhada, acompanha a página, curte lá. O Rafa e a Vivi sempre estão aí colocando imagens novas, com os preços também super acessíveis também, tá? Sou suspeita aí de falar dos dois, tá? Mas é super referência. O Rafa eu conheço aí há mais de 10 anos, né? Então já é uma caminhada longa também, tá bom? Nayane, Pai Oxalá te abençoe, tá bom? Então, a gente fala que esses tipos de. A pessoa entrou, passou lá com a entidade. Primeira coisa, gente, quando a gente tá. Elaine Bassi, boa noite, seja bem-vinda. Mãe Sandra, boa noite, seja bem-vinda. Valéria, seja bem-vinda. Então, o que que a gente fala, né? Sobre a questão quando uma entidade espiritual chega a falar que precisa se desenvolver.
Primeira coisa, nós não temos que entrar em desespero, achar que nós estamos entrando numa forca, né? Estamos lá indo para uma forca e que a nossa vida simplesmente acabou. Obviamente que quando nós estamos dentro da própria mediunidade, algumas coisas a gente tem que abrir mão, não adianta, né? Vão se criar outros tipos de responsabilidade? Sim, claro, né? Quando você entra dentro de um terreiro, lá são passadas as normas daquela casa. Então, cada casa existe suas próprias diretrizes, né? Existem as suas próprias condutas, suas próprias normas, não quer dizer que seja mais ou menos, né? O melhor ou pior aquele terreiro, muito pelo contrário. Cada um tem uma forma de poder conduzir dentro das orientações das entidades espirituais que lá dão suporte dentro daquela casa. Então, de repente, dentro daquela casa, você tem que ir 2 vezes por semana, você assumiu um compromisso. Né? Quando você assume esse compromisso espiritual, você não está assumindo apenas com o dirigente espiritual daquela casa, não só com o corpo mediúnico daquela casa. Você está assumindo um compromisso espiritual com as suas entidades, em primeiro lugar, e com as entidades daquela casa, que obviamente é a que está te recebendo, que está lá te recepcionando. Deixa eu só ver aqui os comentários e a gente já vai dar sequência. Minha filha tem essas sensações quando entra no terreiro, só que ela tem apenas 12 anos. Existe uma forma de bloqueio para a criança? Ela ainda não entende. Cida Lopes, boa noite, seja bem-vinda. Andréia, o que acontece? Hoje a gente tem percebido, devido à evolução e também um novo processo de reencarnação desses espíritos, essas crianças que estão agora nessa nova geração, vamos colocar assim, crianças índigos, cristais, arco-íris, violeta, são espíritos que vieram com a espiritualidade totalmente aguçada e avançada, né? Então, aquilo que às vezes se demorava um pouco mais para lapidar a espiritualidade, a gente tem percebido que isso tem acontecido com menos tempo de idade, tá? E o que a gente sempre fala, até eu como uma dirigente espiritual, às vezes os pais ou até pela própria criança, que ainda até por não conhecer direito, né, porque é ainda algo muito desconhecido, falo que o dirigente espiritual ele tem como fazer todo um tratamento espiritual, né, uma firmeza, vamos colocar assim entre aspas, né, um acordo espiritual, né, com as entidades daquela criança, junto com os pais, dentro de uma grande responsabilidade, obviamente, né? Sabendo que no momento oportuno, né? Com certeza a espiritualidade será lapidada. Então é um acordo que você faz, entre aspas, né? Prorrogando um pouco mais o desenvolvimento espiritual, tá? Eu fiz isso já com umas 3 crianças, né? Que estavam aí com 6, 7 anos na época e também estava aí com a espiritualidade também totalmente avançada, e eu tive que fazer tipo que um acordo, vamos dizer assim, não é bem essa palavra, mas acho que para ficar mais fácil aí para todo mundo, um acordo espiritual para quando aquela criança chegasse no momento um pouquinho mais avançado, para que realmente ela tivesse a espiritualidade aberta para poder assim trabalhar, tá? O que acontece? Se às vezes tem a parte da espiritualidade, às vezes você consegue, entre aspas, segurar por 2 anos, 3 anos. Então, pode ser que quando chegar aos 15 anos de idade dela, não tenha como fugir muito, né? Então, assim, contando que vai, a minha mãe, a madrinha Cida, começou com 10 anos. E aí eu comecei com 12 anos, né? Então, tudo bem. Agora, hoje, na data de hoje, eu estou completando 28 anos de Umbanda. Embora eu tenha nascido, né, já na Umbanda, fui gerada dentro da Umbanda, nasci, cresci e tudo mais, mas que realmente eu fui iniciada, eu tinha 12 anos. Então, se você frequenta alguma casa, tudo, é claro que também depende muito de cada dirigente, e assim eu respeito a forma de cada um trabalhar, de poder ver isso daí. Não existe, não é um bloqueio, mas é uma forma de adormecer, vamos dizer assim, a espiritualidade para um certo tempo. Quanto tempo? Não somos nós que destinamos, são a própria espiritualidade, tá bom? Mãe Dora, boa noite, seja bem-vinda. Pai Oxalá te abençoe. Então, é dessa maneira que a gente acaba fazendo. Então, quando a gente, né, assume esse compromisso espiritual dentro de uma casa, tá todo mundo de acordo, né? Então, depois, quando começa, fala assim:
Ai, mas hoje eu tenho que ir no terreiro. Ai, mas agora eu tenho que ir no terreiro. Aí vira aqueles que falam assim: nossa, agora você vive dentro do terreiro? Agora você já mora dentro do terreiro? Gente, é uma religião assim como qualquer outra. Se a gente vai dentro do catolicismo, na evangélica, no budismo, todas elas, você, quando realmente resolve ser um frequentador, você tem os seus compromissos espirituais, seus compromissos religiosos, né? Então, isso não pode ser considerado como fardo. A gente fala que a grande maioria, quando chega no terreiro, ele tá lá com a sua barriguinha ferida. Então, tudo que aquilo que é falado, tudo é aceitado na hora, né? Quando as feridas começam a cicatrizar, aquilo já não tem grande valia. Então, o prazer já não é maior, né? Já hoje eu não vou, depois eu não vou. Mas lembrando que o compromisso não é só com o terreiro físico, gente. O compromisso ele é espiritual. É isso que tem que ser levado sempre. É o compromisso dentro da sua própria espiritualidade. Como que a gente entra numa casa? Ah, sou eu que escolho o terreiro? Né? Sou eu esse terreiro eu gosto, esse eu não gosto? Gente, não é dessa forma, né, que funciona. Deixa eu só cumprimentar aqui o pessoal. É, obrigada, gente, pelos parabéns. Pai Bruno, boa noite, seja bem-vindo, pai. André, ela já sabe que o pezinho dela é de lá, mas precisa ensinar ainda algo para não se assustar. Agradeço. É isso mesmo, Andréia. Selma, boa noite, seja bem-vinda. Maria, Pai Oxalá te abençoe, seja bem-vinda. Renata Alves, boa noite. Vanessa, boa noite, seja bem-vinda. Então, na verdade, o que que a gente fala? Não somos nós, pessoas, que escolhemos um terreiro, né? Infelizmente, ainda nós temos o olhar do pré-julgamento. Então, quando a gente chega numa casa, a gente já vai pré-julgando. Ah, esse terreiro não é legal, esse terreiro faz errado, esse terreiro tem energia tal, esse terreiro. Nossa, que absurdo fazer isso, gente. Né? Vamos pensar que cada casa ela tem a sua doutrina e ela tem a sua visão. Quando a gente fala dentro da Umbanda, existem várias umbandas dentro da Umbanda, né? Então, às vezes, o que nós aprendemos de uma forma, pode ser que outra pessoa aprendeu de um outro jeito, né? Então, na minha casa, são, quatro guias responsáveis, né? São os meus e da madrinha Cida. Mas na outra casa, às vezes são dois, que já são totalmente diferentes da minha casa, né? Eu posso ter eu tive uma vivência espiritual diferente. Um outro sacerdote, uma outra sacerdotisa, ela já teve uma outra experiência totalmente diferente. Então, as casas em si serão diferentes, as doutrinas também. O que a gente nunca pode esquecer é que o fundamento é chegar dentro de um propósito que é a conexão ao nosso divino Pai Maior. Apenas isso. Né, os caminhos que se faz para poder chegar até lá, cada um que acha, né, põe as diretrizes dentro da sua própria casa. Dilza, boa noite, seja bem-vinda, Pai Xalá te abençoe. Wallace, boa noite, seja bem-vindo. Então, a gente fala que é dentro das doutrinas. Então, a primeira coisa que começa aí dentro da própria mediunidade é nós respeitarmos a cada casa. Segundo lugar, quem escolhe as casas para a gente trabalhar são as nossas entidades e não somos nós, né? Então, assim, eles vão nos conduzir. O que que a gente pede? Meus guias, meus pais, minhas mães orixás, meus pais, né, meus guardiões, peço que vós me direcione, né, para a casa onde eu devo prosseguir a minha mediunidade, onde eu devo seguir o meu desenvolvimento mediúnico, né? Que sejam as portas abertas, que sejam para ter um trabalho benéfico e tudo mais. Consequentemente, eles vão nos conduzir, né? Pode ser que às vezes a gente vai em um terreiro, a gente não deu certo, vai no segundo, não deu certo, mas vai lá no terceiro e é naquele terceiro, quando que a gente sabe que é o terreiro certo? É quando eu chego e a minha emoção fala muito mais alto, né? Quando o meu coração bate muito mais forte. E é quando eu olho para aquele congá e eu sinto que eu já vivenciei aquilo. Eu me vejo trabalhando naquela casa, né? Então é uma das formas que nós temos a certeza que as nossas entidades estão nos mostrando o caminho certo. E não a gente falar, mas aqui é longe, porque aqui é muito exigente, porque muito é isso, né? A gente
precisa aprender a deixar os pré-julgamentos de lado, né? E se abrir aí para o novo. Rita, boa noite, seja bem-vinda. Carme, boa noite, Pai Xalá te abençoe, seja bem-vinda. Então, isso é o primeiro lugar. Quando o nosso coração, ele tá lá, bombando, e a gente fala, nossa, é isso que eu quero. Quando abrilhanta os nossos olhos. E aí, realmente, é a casa que onde os seus guias querem trabalhar. E a gente fala que a própria espiritualidade... Pai Tiago, boa noite. Pai Xalá te abençoe, seja bem-vindo. A nossa própria espiritualidade, ela é tão evoluída e ela é tão sábia que ela sabe respeitar, né, as condições de cada lugar para ser trabalhado. Então, se aqui dá um quadradinho, elas vão trabalhar. Se lá dão 2 quadradinhos, ela também vai saber trabalhar. Porque quem faz a diferença dentro dos terreiros somos nós, seres humanos, não são as nossas entidades. Eles apenas também precisam seguir a própria evolução deles, né? E precisam de nós, obviamente, né? Então, se eles vêm com essa missão também de incorporar, né, de vir transmitir aí a caridade, de fazer todo o seu trabalho espiritual através de nós, porque nós temos aí realmente uma troca de infinidade de experiências de aprendizado e um caminho de evolução também. Valéria, boa noite, seja bem-vinda. Então, a gente fala que nesse caso, as nossas entidades elas acabam nos conduzindo ao terreiro onde nós temos que trabalhar, né? E, consequentemente, cada lugar que a gente passa é um grande aprendizado. Vão ter os seus defeitos? Vão, como todos os lugares têm, né? Mas vamos sempre pensar que a quantidade de qualidades, de bênçãos, de axé, de infinidades que nós recebemos dentro daquela casa é muito maior. Porque quando a gente entra dentro de um terreiro, e quando nós estamos aí na necessidade, eu não digo isso como uma regra geral, porque nem todos entram pela dor, né? Tem aqueles que entram pelo próprio amor e o prazer e a satisfação de estar lá, entrou precisando de algo. Então, quando entrou naquela casa, aquela casa não existia defeito, concordam? Ela era uma maravilhosa, ela era prefeita, os pais de santo eram inesquecíveis, era tudo isso. Mas aí depois, com o tempo, a casa ela já não é tão boa, o dirigente espiritual já não é tão bom, os irmãos já não são tão legais, né? Já está sendo um fardo de chegar até lá. Então, por quê? Porque a barriga, vamos dizer assim, já está sarada, né? Meu amor, boa noite, seja bem-vindo. Então, a gente fala que isso, a primeira coisa da nossa própria mediunidade é nós aceitarmos e respeitarmos as doutrinas também de cada casa, né? É difícil quando a gente entra numa casa, porque principalmente quando nós ainda não tivemos uma vivência espiritual. Então a gente entra meio sem saber, e é fundamental que cada terreiro, que cada dirigente espiritual ou as pessoas que estejam à frente, né, dentro de uma casa, que possa dar esse suporte aos filhos novos, aos que estão entrando, né? Mas aí o que acaba sempre acontecendo, né? Entre os filhos novos e os filhos mais antigos começam a ficar enciumados, achando que os dirigentes espirituais estão dando muito mais atenção para os médios novos. Não é isso. É a parte do acolhimento, né? É a parte de que aquele que entrou é um mundo desconhecido para ele. Então ele não sabe nem por que, que ele bate cabeça, ele não sabe nem por que, que ele tem que saudar a tronqueira, ele não sabe que guia que ele tem que usar. E aí cabe sempre o dirigente espiritual dar esse suporte, esse acolhimento para que esse novo médio ele se sinta prazeroso e confortável, né? E de que aquilo não seja algo tão desconhecido para ele também, né? Deixa eu só dar boa noite aqui para quem entrou. Boa noite, meu amor. Gustavo, meu irmão, boa noite, seja bem-vindo. Daniel, boa noite, Pai Oxalá te abençoe. Vamos ver aqui. Madrinha, antes de conhecer a religião, tinha um certo receio. Aí comecei a frequentar um local e sempre me consultava e as entidades perguntavam se eu estava com medo. Depois encontrei a Casa das Madrinhas e hoje sou apaixonada e grata por tudo. Ainda tenho muito a aprender, estou engatinhando na religião. Obrigada, Vini, pelo carinho. Gente, na verdade, quando a gente entra em uma religião, em uma casa,
Mesmo que aqueles que já têm uma certa experiência, cria realmente um receio, né? Então fala o que, que eu vou fazer, como que vão me conduzir, e se eu fizer errado, né? Sempre geralmente é isso, né? E se eu fizer errado? Gente, se fizer errado, vão ter pessoas que vão ajudar, que vão dar a mão e que vai ensinar ou vai orientar a fazer certo. E o erro, ele faz parte da nossa vida, faz parte do aprendizado, né? Se um dirigente espiritual, né, ele não tiver essa paciência de poder ajudar os seus filhos e a levantar quantas vezes forem necessários e saber orientar, então não tem sentido, né, de estar lá à frente, né? Porque é muito bonito você pregar toda uma caridade para as pessoas lá de fora, mas sendo que na verdade a grande caridade está ainda dentro da sua própria corrente mediúnica, dentro dos seus próprios filhos, né? Pai Reinaldo, que milagre! Boa noite, seja bem-vindo. Pai Oxalá te abençoe. Nossa Senhora, que milagre, que honra, né? Vou colocar assim, que honra participando aqui. Seja bem-vindo, né? Mãe, conta a minha história. Pai Reinaldo tem as histórias boas aí também, né? Mas depois pode compartilhar aqui, pai, né? Pode contar aqui, eu compartilho aqui com todos também. Então, a gente fala que a própria, no sentido da própria mediunidade. Pronto, entrei dentro de um terreiro, né? E aí é fundamental eu saber, tentar conhecer como que funciona, quem são as pessoas que serão responsáveis, né? Sobre minha conduta dentro do terreiro, quem são as pessoas que vão me orientar, para que eu possa, sim, absorver o máximo que eu puder, né? O máximo que eu puder. E não prestar atenção, né, no meu irmão do lado, do jeito que ele tá fazendo, porque não adianta eu querer copiar. Eu tenho que ter essência, eu tenho que ter fundamento. A partir do momento que eu tenho um fundamento naquilo que eu tô fazendo, não me importa se o meu irmão tá fazendo melhor ou pior do que eu, né? A gente fala que nós estamos lá para cuidar da nossa própria mediunidade, né? Adorei sobre a barriga. É bem assim, Valéria? É bem desse jeito, né? Viu, pai Tiago? Pai Reinaldo aqui é um milagre, né? Um milagre. Eu não sei, acho que ele. Não sei o que aconteceu com ele hoje para estar aqui presente na nossa live, viu, pai? Isso é querido. Todo mundo sente aqui a sua falta. Então, eu entrei dentro do terreno. E quem aqui tiver dúvidas ou passou por situações semelhantes também, compartilhe aqui, né? Vamos trocar, porque às vezes a experiência aqui de vocês podem ajudar os novos irmãos também, né? A de repente sentir ou saber como se comportar melhor dentro de um terreiro, né? De saber mesmo que a dúvida inicial ela é de todo mundo, né? Aí o dirigente espiritual foi lá, ensinou, né, a fazer as saudações nos pontos principais do terreiro, como bater cabeça, por que, que a gente bate a cabeça. Gente, hoje a gente tem muitos filhos ainda, às vezes até um pouco mais antigo, que não sabe nem por que, que bate cabeça. Ah, mas o meu dirigente não ensina. Gente, desculpa, hoje a Umbanda, ela tá muito aberta para tudo isso, né? Não existe mais aquele negócio que nem na minha época, um pouco mais, um tempinho mais atrás, vamos se dizer assim, colocar uns anos atrás, porque tem dois engraçadinhos aqui na live que vão falar que foi do século passado, é, que você chegava no dirigente espiritual e você perguntava e eles falavam assim: não é no seu tempo, você ainda não pode saber disso, né? Não espera, ainda não é o momento certo. Então a Umbanda, ela não tem mais isso hoje. Ela passou por uma grande evolução, por uma grande mudança, que onde sim os dirigentes espirituais ou as próprias entidades espirituais, elas estão no intuito de dar orientação para que evite que exista aí tantas coisas, né, erradas, vamos se dizer assim, né, tanta falta de conhecimento que acaba induzindo as pessoas a cometerem algumas coisas errôneas também. Então a gente fala que hoje a Umbanda ela está aberta. Pode ser que em algumas coisas não seja necessário o filho saber neste instante, mas eu também não posso dar resposta para um filho, você não pode saber. Falo, olha, por enquanto, né, vamos trabalhar com isso daqui. Ao longo do tempo da sua mediunidade, obviamente você vai saber.
entendeu? Mas não porque não pode, né? Paulo, Karen, boa noite, seja bem-vindos. Pai Oxalá lhe abençoe. Isabela, boa noite, seja bem-vinda. Então, desde o fato lá de bater cabeça e de tudo mais. Entrei na gira. Aí o pai de santo foi lá, puxou uma entidade, tentou puxar um orixá e eu não senti nada. E aí o médio ele começa a ficar um pouco decepcionado, porque ele fala: "Nossa, eu tô indo no terreiro, mas eu não tô sentindo nada, né? Será que tá certo? Será que não é isso? Como que eu devo me comportar, né?" E a gente fala que o próprio desenvolvimento mediúnico, ele é um processo que ele não acaba nunca na nossa vida. Aquele que achar, eu já sou um médio desenvolvido e já tá tudo certo, eu sinto muito informar que não. Eu posso ter 50, 60, 80 anos de mediunidade. O meu desenvolvimento mediúnico, ele não vai acabar nunca, né? Porque eu sempre vou ter alguma coisa para melhorar, eu sempre vou ter alguma coisa para aprender, sempre as minhas entidades também estarão em evolução, e nesse meio tempo pode ser que chegue outras entidades e que eu vou também saber me adaptar e a trabalhar com essa entidade também. Priscila, boa noite, seja bem-vinda. Mãe, antigamente se tinha o hábito de não passar o conhecimento. Hoje a espiritualidade anseia por mais conhecimento. É isso mesmo, Pai Reinaldo. Hoje existe essa necessidade. O que eu falo sempre para os meus filhos: estudem, estudem e estudem. Ah, mas eu já fiz esse curso, eu já fiz isso. Gente, você pode fazer 500 vezes o mesmo curso. Tenho certeza que vocês irão aprender sempre coisas novas nesses cursos. Eles nunca serão iguais, porque naquele momento eu estava apto para aprender aquilo. Daqui 1 ano, 2 anos, quando eu refizer esse curso, eu já vou ter melhorado, né? Já vou ter outros tipos de conhecimento. E aí, nossa, mas falou isso naquele dia? Eu nem lembro que falou daquela outra vez. Não é que não falou, eu não estava apto naquele momento. E hoje eu estou apto, né, a assemelhar tudo aquilo que é passado, tudo aquilo que é conduzido. Roberta, boa noite, Pai Xalá te abençoe. Luana Paula, seja bem-vinda. Toninho, seja bem-vindo. Então, a gente fala que é justamente a questão do tempo, o nosso desenvolvimento, ele não vem acabar. Quando eu era pequeno, tudo que eu sonhava acontecia na vida real. Depois que eu cresci, não aconteceu mais. Será que as crianças, a mediunidade é mais forte enquanto uma pessoa adulta? O que acontece? A espiritualidade, a criança até os seus 7 anos de idade, ela está totalmente ligada com a espiritualidade. A gente fala que são os amigos invisíveis, o mundo espiritual. Então, consequentemente, é muito mais aflorado, né, do que nós adultos. Então, pode ser nesse seu período mesmo de criança, onde você via as coisas e as coisas aconteciam. Talvez quando você chegou aí numa outra idade, né, vamos se dizer aí da adolescência e tudo mais, tenha mudado o seu tipo de mediunidade, ou simplesmente esse fato, esse dom mediúnico, vamos se dizer assim, pode ser que ele tenha adormecido e em algum momento da sua vida, pode ser que ele seja lapidado, seja trabalhado e melhorado também, tá? Então pode acontecer isso, porque existem tipos de mediunidade, até numa pessoa aí na fase adulta, que ela ainda realmente as coisas vêm através de sonho, porque são as mediunidades que vêm através dos sonhos, como recados, mensagens e tudo mais, né? E que também é super válido. É bom sempre a gente enfatizar quantos tipos de mediunidade, porque até justamente a parte da incorporação, ela é uma parte mais delicada, sim, porque ela precisa ser regrada, né? Precisa ser conduzida e orientada, para que justamente evite que maus espíritos, vamos dizer assim, tome de conta da nossa espiritualidade, né? E nos conduza a fazer certas coisas erradas também, né? E como que eu sei se eu estou incorporando o espírito de luz ou não? Quando eu sei que não sou eu e o que é minha entidade, porque praticamente essas perguntas são as mesmas para todo mundo quando entra no terreiro. Já foi um dia para mim e tenho certeza que para a grande maioria que está aqui na nossa live também foi isso, né? Primeiro lugar, a partir do momento que ninguém se desenvolve sozinho, certo? Então, assim, às vezes, tem pessoas que falam, eu desenvolvi minha espiritualidade sozinha. Desculpa, não existe isso, tá? Eu já nasci preparado, então eu não preciso de ninguém para me conduzir. Desculpa, também não existe isso, né? Nós precisamos de outras pessoas, nós precisamos de condutores. Para isso existem aí os dirigentes, os sacerdotes, sacerdotisas, que já fazem esse papel, né? Vamos entender assim, que são orientados e preparados para isso.
tá? Isso daqui vamos dizer sempre de uma maneira tradicional, o que é o correto e tudo mais. Outra coisa, a partir do momento que nós estamos dentro de uma doutrina espiritual e eu tenho quem me conduza, as incorporações elas só devem ser feitas sobre a orientação do meu dirigente espiritual e dentro daquela casa, apenas isso. Eu percebo que às vezes tem gente que mal começou o desenvolvimento mediúnico, começa a ter grupos de amigos e resolve brincar de espiritualidade, resolve brincar de entidades espirituais dando consulta. Nesse momento, acaba dando uma vazão a um monte de espíritos inferiores que se dizem passar por nome daí, passa pelas nossas entidades, fazendo coisas erradas, dando uma conduta errada, direcionando errado também, né? Então é isso que nós precisamos aí tomar sempre um cuidado, né? Cristiane, boa noite, seja bem-vinda, Pai, ela te abençoe. Mãe Fernanda, boa noite, seja bem-vinda. Então, o que a gente sempre fala que, de início, quando que eu devo incorporar em casa? Quando que eu sei que eu estou preparado? Gente, se nós temos um terreiro, se frequentamos um terreiro, eu não preciso incorporar em casa. Não há essa necessidade. Né? Se tiver algum tipo de trabalho espiritual a ser feito, eu preciso consultar meus dirigentes espirituais e eles sim irão me conduzir, né? Eles mesmos tomarão de conta e farão isso por mim, né? Eu falo que dentro da espiritualidade nós não precisamos ter pressa. A pressa, ela é a inimiga de tudo isso, né? Então, quanto mais tempo nós aproveitarmos nosso desenvolvimento mediúnico, melhor será a nossa espiritualidade. Para que pressa? Ah, eu quero sair atendendo, ah, eu quero fazer isso. Para que tudo isso? Sendo que a grande evolução, o grande desenvolvimento mediúnico e a grande caridade, que se falam tanto em caridade, é primeiro conosco, para depois poder praticar com isso as pessoas lá fora. Né? Isso é a gente cuidar da própria nossa mediunidade também. Eu, desde criança, amava essa religião maravilhosa. E aconteceram coisas e por um tempo eu deixei de ir. Mas de um tempo para cá senti uma vontade imensa de voltar para essa religião e ajudar na prática da caridade. E aí foi quando eu lembrei do nosso pai Tiago Quintali, era pai de santo, e comecei a frequentar a casa dele e da nossa mãe Fernanda Almeida. E assim que pisei lá, me senti muito acolhido, como se tudo estivesse sendo preparado há tempos para eu estar lá. Junto nessa corrente e fazendo parte dessa família. E hoje estou neste terreiro fazendo parte dessa família. E sou muito grato por tudo que estou aprendendo e vivenciando. É isso mesmo, Danilo. É esse sentir, é o acolhimento, né? A gente saber que tudo existe um tempo certo. Então eu não preciso antecipar, eu não preciso afobar, eu não preciso fazer nada. No momento certo, elas, nossas próprias entidades nos conduzem às pessoas que serão responsáveis pelo nosso desenvolvimento mediúnico. A gente fala que pode a Umbanda em si, as religiões, vamos se dizer, tudo é um ciclo, né? Então tem filhos que a gente sabe que vão entrar na nossa casa, vão ficar pela vida toda, tem outros que estão de passagem, né? Então tem uns que são de passagem passageira mesmo, colocar assim, tem uns que são de passagem um pouquinho mais demorado, né? Mas o que vale é o que a gente adquire de experiência de cada um dos terreiros, né? Amanhã eu vou trabalhar em outro terreiro. Eu sou grata para aquele terreiro que eu passei. Eles abriram as portas para mim. Eu fui bem recebida, né? Só que meu ciclo encerrou dentro daquela casa e eu fui trabalhar em outra. Aquela outra ela não é melhor do que a antiga. Ela é igual, né? Só que eu só tenho que ter uma fase de aprendizado lá dentro daquela casa. E tudo isso que a gente vai tendo de aprendizado, nós vamos agregando, né, a nossa evolução espiritual, a nossa bagagem, a nossa vivência. Então, todas as casas em si, elas são perfeitas dentro daquilo do propósito que ela foi colocada como uma missão, como um ponto de luz, um ponto energético de poder vir ajudar as pessoas, né? A projeção astral, ou seja, experiências fora do corpo, tem a ver com mediunidade? Quando eu era pequeno, também tive essa experiência de forma positiva. Sim, projeção astral, ela é um dom mediúnico, sim. Isso acontece muito, né, na parte da parte do desdobramento, né, e projeção aqui astral, dizendo aqui a mesma forma, que possamos aí ter várias experiências, né, e muitas vezes tendo esse olhar, né, de tudo aquilo que está acontecendo e depois, quando voltar, né, ao nosso corpo, quando a gente volta aí a acordar, relembrar de tudo aquilo e com certeza saber que aquilo foi de um grande aprendizado
para a nossa vida, para a nossa espiritualidade. Dentro dessa projeção aqui astral, a gente fala que essas experiências, às vezes nem sempre são tão positivas, às vezes tem algumas coisas aí um pouco negativa, né? Mas que eu falo que sempre vem de uma forma de alerta. O tipo de projeção astral, essa mediunidade, às vezes dentro da Umbanda, ela não tem esse foco maior em relação a isso, né? Quando a gente, muito diferente de quando a gente vê dentro do próprio kardecismo, né? Que a projeção astral, ela é uma mediunidade trabalhada nesses médios que têm esses dons mediúnicos. Mas é sempre uma experiência aqui muito válida. Como fazer uma boa higiene, como cuidar de minha mediunidade no tempo dessa pandemia. Mãe Adriana, boa noite, seja bem-vinda. Olha, meus filhuscos do sacerdócio, todos presentes aqui na live hoje. Estou muito feliz. Maísa, boa noite, seja bem-vinda. Em relação à projeção astral, todos é possível realizar a projeção ou é uma mediunidade que certas pessoas têm? Boa pergunta, Danilo. Aliás, todas boas perguntas aqui e bons comentários aqui, né? O que acontece? Nós certamente entramos com um tipo de mediunidade, né? Então, se a minha mediunidade é de incorporação, vamos ser trabalhada. Com o tempo, com o nosso desenvolvimento mediúnico, é possível sim que nós venhamos aí a desenvolver outros tipos de mediunidade, né? Pode ser que a gente entre, às vezes, até com 2, 3 tipos de mediunidade, né? Ela não é única, vamos dizer assim, né? Nem sempre é uma regra ser só um único tipo de mediunidade. O que sempre a gente precisa tomar cuidado é assim: quem vai me lapidar, quem vai me cuidar e quem vai me dar o suporte aos meus tipos de mediunidade. Às vezes, não adianta eu querer ser um médium, vamos colocar de desdobramento aqui, de projeção astral, sendo que eu não tenho essa mediunidade trabalhada em mim. Só porque eu vejo que certos irmãos do terreiro se dão muito bem com esse trabalho, né? Na verdade, a gente fala que cada tipo de mediunidade, ela é maravilhosa, ela é perfeita, ela é rica dentro daquilo e tudo agrega dentro de um trabalho mediúnico, dentro de uma corrente, tudo vem para poder fortalecer também quando isso acontece, né? Então, o que a gente sempre fala se a minha mediunidade sempre vai ter um carro forte, vamos dizer assim, dos tipos de mediunidade que eu tenho. Então, se eu tenho uma mediunidade de clarividência, se eu tenho clareaudiente, se eu sou médium vidente, se eu sou média de incorporação, vamos colocar aí 4 tipos de mediunidade, com certeza uma delas vai ser o meu carro forte. As outras, elas vão sempre serem lapidadas. Então, às vezes a gente vê médium que acabou de entrar no terreiro e fala assim: ah, eu ouvi meu guia falar isso para mim, meu guia me pediu isso, meu guia me pediu aquilo. Ah, eu sonhei com isso. A gente fala, calma, gente, calma. Será que tudo aquilo que está chegando no ouvido é verdade? Será que não sou eu que estou imaginando isso? Aí você pergunta para o médium, qual é o nome do seu guia? Não sei. Então, como que você sabe que é o seu guia? Como você sabe que foi ele mesmo que te passou a orientação? Que bagagem, conhecimento, experiência que você tem para saber que é o seu guia. Então, é onde a gente começa, às vezes, pedir para essas pessoas darem um pouco de freada, né? Ó, vai devagar, vai devagar. No momento certo, tudo vai se encaixar, tudo vai ser trabalhado, né? Um dirigente espiritual, a gente vai construindo, né, degraus por degraus, para esse filho poder crescer também, mediunicamente também, né? Não adianta eu chegar no filho que acabou de entrar no terreiro e falar, ó, você vai ajudar, você vai dar passe, você vai cambonear, você vai fazer descarrego, você vai fazer isso, sendo que ele nem sabe ainda o que ele está fazendo dentro do terreiro, né? Deixa eu aqui ver os comentários para não perder ninguém. Lu, já respondo a sua pergunta aqui, tá? Cida Raimundi, boa noite, seja bem-vinda. Mãe Sandra, boa noite, seja bem-vinda. Pai Tiago, verdade, mãe. Verdade, mãe. Só acho que quando esse ciclo se encerra, o filho não deviam sair da casa falando mal dos dirigentes, dos irmãos e da própria casa, que foi que lhe ajudou por esse período. Então, os filhos deveriam refletir mais nessa questão. E saber que por aquele período a casa, os irmãos dos dirigentes foram útil para a evolução daquele ser. Eu, particularmente, sou muito grato por todas as casas que passei e por cada uma forma diferente que me ajudou a evoluir. Isso mesmo, pai Tiago. Até cheguei a comentar aqui, né?
Nós temos que ser gratos aos lugares, né? E é muito feio, e tenho certeza que a nossa espiritualidade jamais aceita quando nós bebemos daquela água, quando fomos alimentados espiritualmente, que fomos acolhidos, e quando nós somos ingratos dentro daquela casa. Porque aquele dirigente não presta mais, aquele irmão não sei o que mais, aí detona aquele terreiro nas redes sociais, o pai de santo é imprestável, e aí o outro é melhor. E aí teve um dia, tinha aqui no Facebook, né, até um post assim, né, aquele pai de santo era melhor até te conhecer. Ele é perfeito, maravilhoso até ele te conhecer. Por quê? Aí você fala, nossa, mas por quê? Porque na hora que te conhecer, ele vai pegar no seu pé. Um dirigente espiritual, ele tem essa missão de conduzir, de orientar, de puxar, vamos colocar assim, de puxar a orelha do seu filho, porque ele não quer que o seu filho vá para o caminho errado. Ele não quer que ele faça mal conduta da sua própria mediunidade, né? Então, enquanto ele não chama atenção, ele é legal. E aí, depois que ele começa a chamar atenção, poxa, tá pegando no meu pé, mais que chato, ai, cheio de regras, cheio de tudo isso. Gente, se um dirigente espiritual ele não puder conduzir, não puder orientar, né? E ele não puder mostrar o caminho para aquele seu filho, então não precisa ter dirigente espiritual, concorda? Então é isso que acaba aí tendo essa ajuda. Nossa, ótimo saber disso. Eu só pensava que uma pessoa só tinha uma única mediunidade. Não, Danilo, podemos com o tempo desenvolver outros tipos de dons de mediunidade, sim, tá? Mas é tudo um tempo da própria mediunidade, daquilo florescer. E também, se passar a vida inteira só com um tipo de dom, que esse único tipo de dom, que ele seja perfeita, que ele seja feita com amor, com carinho, entendeu? Isabela, qual seria a idade certa para desenvolver a mediunidade? Isa, não tem certa, não tem idade certa para desenvolver a mediunidade, tá? A gente tem visto crianças chegando na Umbanda, já desenvolvendo sua própria mediunidade, como assim no Candomblé já é feito, crianças iniciadas desde pequena, tá? Não tem idade certa, é o momento da espiritualidade, né? Teve o chamado, é desenvolver. O que às vezes a gente sempre fala. Às vezes uma pessoa ela tem lá a sua chamada aos 20 anos e ela fala, eu não quero fazer isso agora, não sei o que, tá. E aí ela resolve desenvolver a mediunidade aos 40 anos. E fala, poxa, né, se tivesse desenvolvido antes, né, o corpo era mais fácil de aceitar algumas coisas, né? Aí vem muita a parte espiritual, vem aí as cobranças, aí você tem que tirar, entre aspas, o atraso, tem que fazer um monte de coisa. Então, eu falo, respeitar a mediunidade no tempo certo, né? Eu acho que tudo tem que ser conversado, tudo tem que ser dialogado com o dirigente espiritual. Às vezes tem filhos que estudam, mas eu acho que isso não pode ser um empecilho. Eu acho, quem me conhece aqui, né, os meus filhos, eles sabem muito bem que eu sempre falo, para tudo nós damos um jeito, né? E a gente dá um jeito. Só não pode existir um jeito de desistir. Eu vou desistir porque eu não quero fazer isso. Aí não, né? Então eu não sou de desistir, não sou de fazer ninguém desistir, muito pelo contrário. Eu arrumo alternativas, né? É, vamos lá. Dorinha, mãe Dora. Quando sonhamos com pessoas que já partiram, faz parte da mediunidade? Ou que sentimos falta deles, ou ao contrário, eles têm saudades e nos vêm nos ver? Então, mãe Dora, pode acontecer várias coisas, né? Não é propriamente um tipo de mediunidade, mas às vezes qualquer pessoa aí pode ter aí um sonho, né? Com uma conexão com um ente que já desencarnou, que queira vir matar a saudade, ou talvez não seja um período que a gente esteja lembrando muito desse espírito e, consequentemente, a gente traz aí na hora do nosso desdobramento astral, mediúnico. Pode vir com uma forma de mensagem? Pode, mas não necessariamente que seja um tipo de mediunidade, tá? Obrigada, Cris. Diz tudo, mãe. Por isso existe pais e mães de santo. Eles são realmente pais e mães. Só tenho a agradecer por todos existirem e ajudar na evolução da nossa caminhada espiritual. Paula, boa noite, seja bem-vinda. Então, aqui a Luciane, ela colocou como que cuidar da própria espiritualidade, da mediunidade agora nesse tempo de pandemia. Então, Fernanda Garcia, boa noite, seja bem-vinda. O que eu sempre falo, né? Cada dirigente espiritual também trabalha de uma forma diferente, né? Eu ando sempre aí com devidas as ordens espirituais. Eu semanalmente eu tô passando aí os banhos, né, de ervas para os meus filhos e tô pedindo de alguma forma, passando orientação para eles fazerem firmeza para suas entidades e orixás, né?
E com isso, eles vêm feito semanalmente, né? E é até bonito porque eles acabam passando foto no grupo das firmezas e o altar dentro da casa deles, né? E eles estão aprendendo a fazer as suas próprias firmezas. E isso está sendo uma coisa muito legal, né? Então, agora, na própria pandemia, é importante que os dirigentes espirituais, né, possam passar essas orientações aos seus filhos e aqueles que não frequentam uma casa, buscar realmente uma orientação, né, de algum lugar ou de alguma pessoa que confie, de como fazer. É fundamental que a gente mantenha aí a nossa vela do anjo da guarda acesa, firme, também sempre uma forma de uma elevação dos nossos próprios pensamentos, né? Os nossos banhos de ervas também, daquilo que vem de uma forma de sentir, né, essa proteção, né, dos banhos, o fortalecimento, e dentro de algumas outras coisas mais específicas que cada dirigente aí tem para passar, como uma forma desse filho se sentir protegido, né, e se sentir seguro durante esse período, né? Em falar até de pandemia e tudo mais, a gente sabe que muitos terreiros, né, alguns já voltaram às suas atividades espirituais, uns nem pararam e outros retornarão. Então, a minha casa, minha da madrinha Cida, nós retornaremos às atividades espirituais aí a partir de meados de julho, consequentemente ainda não aberto para assistência, mas sim para um fortalecimento da corrente mediúnica, né? Ainda não sabemos de que maneira que iremos conduzir, né, esses trabalhos, porque aí são as entidades espirituais que irão nos passar essa informação, mas eu falo que eu fico muito feliz, né, por a gente já poder aí pelo menos dar um passo de poder engatinhar aí também, né? E eu achei também até muito legal um post que eu vi aqui no Facebook, né, que onde o diabo falava assim para Jesus, né? Você viu que eu consegui destruir e fechar todos os templos religiosos? Ele falou assim: sim, eu vi que você conseguiu, mas você viu o que eu fiz? Eu abri uma igreja em cada uma das casas. E é verdade, quando a gente for ver quantas lives não foram feitas, né? Quantas firmezas, as lives aí dos ogãs, dos curimbeiros, né? Live dos pais de santo, mãe de santo, aqui trazendo uma mensagem, passando. Então, foi uma forma de manter essa chama viva todos os dias, o tempo todo nas nossas casas, né? Então, essa corrente toda que nós criamos, ela foi magnífica para tudo isso, né? Para que a gente não abrisse tanta guarda da maneira que, né, infelizmente aí no início foi realmente um desespero para tudo isso, né? Então vamos lá. Daniel, obrigada, madrinha Cecília Cida, pela evolução, pelo comprometimento que as senhoras têm por nós. Danilo Quintali, minha mãe sonha todo dia com os pais falecidos dela. Isso pode significar algo? Pode, Danilo. Pode sim, né? Pode ser que precisa ir de uma oração, pode ser que precisa ir tirar uma tristeza, né? De tirar aí algum ressentimento, de alguma coisa que esteja aí guardada. Pode ser consequentemente alguma mensagem, mas talvez aí o que me veio mais de prontidão assim, que talvez esteja faltando aí orações, né? Andréia, madrinha, como podemos fazer para controlar a ansiedade para não atrapalhar o desenvolvimento mediúnico? Boa pergunta, Andréia. Beth, boa noite, seja bem-vinda. O que acontece? A ansiedade, ela pode se atrapalhar a nossa mediunidade? Pode, nosso desenvolvimento? Pode, porque nós temos anseios de querer logo, de poder trabalhar, de saber quem não são os nossos guias, quem são nossos pais de cabeça, como que eu tenho que fazer. Nós temos essa vontade e eu falo que isso não é errado, muito pelo contrário, nós estamos aí nos identificando, estamos nos achando, né? E é algo que ele é prazeroso, então a gente quer realmente, de fato, poder aprender, né? Como quem são os nossos guias. Eu falo que eu não posso amar aquilo que eu não conheço. Então, para eu poder amar meu Exu, meu caboclo, meu preto velho, eu preciso saber quem eles são, né? Mas também não é você entrar hoje no terreiro e você receber uma ficha completa com o nome de todos os seus guias. Claro que não. O desenvolvimento mediúnico é esse aprendizado, essa conexão que você tem com as suas próprias entidades. Cada entidade espiritual, a gente fala que ele é ativado, vamos dizer assim, pelo um código de barras.
né? Então a gente começa o nosso desenvolvimento, a gente começa a sentir essa energia, os nossos medos, ansiedades e receios, eles repelem a vibração das nossas entidades. Então eu tô aqui como médium, como pessoa, e aí que vem minha entidade. Nenhuma entidade vai tirar meu espírito e vai assumir meu corpinho. Não. O que acontece com a mediunidade? A entidade, ela se acopla no meu corpo espírito, né? No meu duplo etérico, e aí, ele automaticamente, quando ele se acopla com o meu duplo etérico, eu sinto essa sensação no meu corpo físico, que é aquela. O chacoalhar, a tremedeira, né? Cada um sente uma forma aí diferente de saber dessa aproximação dessa entidade. Então, eles estão aqui acopladinhos. Conforme eu tenho medo, tenho receio, tenho ansiedade, tenho fobia, tenho desespero, tenho pânico, os meus sentimentos negativos, vamos dizer assim, faz que automaticamente essa entidade se afaste. Então ele fica esse efeito sanfona, uma hora eu sinto, uma hora eu não sinto. Mas é que muito daquilo que eu estou sentindo e vibrando na hora, né? Então, quanto mais eu me entrego, quanto mais eu confio, mais a aproximação eu tenho dessa entidade no meu duplo etérico e onde eu vou sentir realmente, nossa, hoje eu estou realmente incorporado. Então, ele é um trabalho de auto-entrega. É saber que quando eu estou lá me desenvolvendo, a pessoa, quem está lá me conduzindo, não vai deixar eu cair, não vai deixar eu fazer coisa errada, não vai fazer nada, simplesmente vai me conduzir. Então, é quando a gente chega no terreiro, é respirar, deixar os problemas do lado de fora e simplesmente se conectar lá. As sensações, as percepções do que eu estou tendo na hora, né? E aquilo que a gente recebe a cada desenvolvimento mediúnico, ele é gratificante. Por quê? Você vai conhecendo e vai se permitindo. Algumas entidades, elas virão através de sonho dar os seus nomes? Sim. Outras entidades passarão somente para as entidades-chefe. Outros casos, as próprias entidades-chefe vão chegar naquele médio e vão falar: olha, sua entidade é tal. Mas tudo no tempo, né? Quando nós falamos aí de lives atrás, quando nós falamos de orixá, nós percebemos que o tempo ele não existe, né? Então o tempo ele foi criado por nós. Então, há quanto tempo? Eu estou desenvolvendo 6 meses, ainda nem sei o nome do meu guia, e aquele entrou agora e já sabe o nome do guia dele. Você sabe qual é o tempo? Você sabe qual é a história dele espiritual? Você sabe qual é a própria evolução? Você sabe qual é o tempo do chamado dele? Então a gente não pode tirar a nossa história como base de outras histórias. A nossa história, ela é única dentro do campo mediúnico, dentro das próprias vibrações, entendeu? Então, cada um leva um certo tempo. O importante é assim, não importa qual é o nome da minha entidade, né? Se ele é ou a entidade mais famosa, se é menos famosa, porque isso dentro da espiritualidade pouco importa o nome deles, né? O que importa é o trabalho que eles vêm aqui para praticar a sua caridade para poder ajudar. É isso que importa. Se eu trabalho com Zé das Couves, se eu trabalho com Zé das Rainhas, qual é a diferença, gente? É uma entidade de luz que está vindo aqui para poder ajudar as pessoas, que isso que é a parte mais importante. Nada adianta, às vezes, falar, eu trabalho com fulano de tal, e às vezes aquilo é um animismo, aquilo é uma mistificação, aquilo é um achismo, aquilo é uma amostra grátis. Tipo, eu tenho que falar que eu trabalho com entidade tal, porque aí eu vou ter crédito, né? As pessoas irão me conhecer como o médium que trabalha com a entidade tal. Gente, não importa isso daí, né? A entidade de luz, ela vai ter o seu trabalho perfeito, independente de qual é o nome dela que carrega. Praticamente quem precisa do nome somos nós, não são eles, vamos dizer assim. Então, quando a gente fala de uma entidade espiritual, é a gente saber respeitar. É claro, é gostoso a gente saber qual é o nome da nossa entidade. Eu vou afirmar para o meu caboclo, mas quem é meu caboclo? Afirma para o seu caboclo. Sente essa energia do seu caboclo. O nome vai vir depois. A forma dele trabalhar vai vir também depois, né? Aqui, quem estava no início da nossa live, eu deixei aqui nos comentários, eu vou colocar aqui de novo, o meu canal do YouTube, a página do Terreiro e a página do Instituto Mada, que é um espaço de terapias holísticas também, tá? E eu também tinha pedido aqui para o pessoal, além de compartilhar, de deixar aqui sugestões de temas para a nossa próxima live, que será na quarta-feira que vem. E quem chegou também um pouquinho atrasado, um pouquinho depois do início da nossa live,
Hoje, nossa live, nós teremos 2 horas de live. Então, a gente vai esticar aí um pouquinho do tempo também, né? Como cuidar do meu altar? Sinto que não faço direito, que falta alguma coisa. Então, Lu, nosso altar ele é um solo sagrado, é nosso ponto de conexão e de vibração também, né? Então, primeiro, assim, é saber onde ele está localizado, ter aí, né, as imagens. Ah, eu tenho imagem de Pai Oxalá, eu tenho outras imagens. O que de repente está faltando? Será que não tá de repente faltando um copo de água? Né? Será que não está faltando um cristal para o seu altar, de elementos mais vivos, de elementos mais da natureza? Será que de repente não está faltando aí um vaso com uma planta? Né? Então tenta assim olhar para o seu altar e sentir aquilo que realmente está faltando. Com certeza isso aqui vai ser passado para você, tá bom? Minha vida toda sonho com pessoas que já partiram, mãe Dora. Solange, gratidão sempre às madrinhas Cida e Cecília pelo carinho, amor e todo conhecimento. O que fazer para não sentir medo das entidades e aceitar elas com toda a naturalidade? Fábio Raimundi, boa noite, seja bem-vindo. O que acontece? É normal, às vezes, a gente ver pessoas que têm medo das entidades espirituais, né? Ainda tem pânico, porque queira ou não, é algo que ainda é desconhecido, vamos se dizer assim, né? Não tem essa afinidade, né? Mas a partir do momento que a gente tem a certeza de que aquela entidade espiritual, ela é um espírito de luz, que mal que ela vai me fazer? Nenhum, né? Então, às vezes a fuga que a gente sempre mesmo fala, é nossa, né? Aceitar elas com toda a naturalidade. Nós sabemos que quando a gente tem esse compromisso espiritual, muito é exigido de nós, né? E fala, nossa, agora eu tenho que mudar toda a minha vida, agora eu tenho que fazer isso e vai me cobrar isso. Na verdade, vai fazer isso até um pouquinho mais. Não adianta falar que não, porque vai, né? Mas também não é uma questão, também não vamos falar de uma forma tão sofrida desse jeito, né? Eu sempre falo que é a gente se entregar com a alma. Eu ensino aqui todo mundo, né, a fazer uma coisa assim, né? Quando eu sei que sou eu ou quando eu sei que é uma entidade. Quando eu sei que é uma entidade de luz e quando eu sei que não é, né? Então, eu sempre fecho assim os meus olhos. Sempre foi assim, minha mediunidade, meu desenvolvimento, até hoje, é sempre desse jeito. Eu fecho os meus olhos e eu falo, no meu corpo, eu permito somente a presença e a manifestação de espíritos de luz. Todos aqueles que tentarem chegar até o meu corpo e que não forem de luz, eu já determino nesse instante que não terá invasão. Então, isso é uma coisa que eu já faço desde sempre, né? Então, eu só aceito no meu corpo espíritos de luz. E aí tem gente que fala assim, nossa, mas e quem faz descarrego? Quem faz transporte? Quem faz desdobramento, né? Eu sei que quando a gente está dentro de um terreiro, e aí a gente vai desenvolvendo outros tipos de mediunidade, a gente acaba passando por alguns tipos de trabalhos, né? Eu, particularmente, Cecília, não gosto de fazer descarrego, né? Eu não gosto de fazer transporte, mas já fiz vários, né? Mas falar, nossa, é meu trabalho preferencial, é o que eu amo de fazer? Não, não é. Mas por quê? Porque eu sempre acredito, por mais que tenha uma entidade te conduzindo depois, né, até as próprias entidades, quando nós damos vazão a espíritos sem luz, toda hora ficar manifestando no nosso corpo, vão ficando resquícios espirituais, sabe? Na nossa mediunidade, no nosso perispírito e tudo mais, que isso um dia, consequentemente, pode vir trazer em várias consequências, doenças e tudo mais para o nosso corpo físico, né? Eu não preciso guardar nenhum tipo de vibração que não seja de um espírito de luz, que é aquilo que eu preciso. O espírito de luz é aquilo que é a minha fortaleza, é aquilo é meu alimento astral, espiritual, emocional, sentimental. É aquele prazer e a sensação que eu tenho após a incorporação. Então, é aquele sentimento de leveza que eu tenho mais, né? Quando você começa a dar vazão ao seu corpo, só receber espíritos sem luz, o seu corpo fica dolorido, no outro dia você tá destruído, e aí você não fica legal, porque fica aquele sentimento, sabe, contrário dentro de você.
E eu acho que não, a gente pode trabalhar sim de outras formas, pode conduzir a nossa mediunidade de uma outra maneira também, né? Mas são formas de poder trabalhar. Próxima live poderia ser sobre Exu e Pombagira. Aí vão ser mais de 2 horas de live, né, Mãe Dora? Eu morro de medo de praticar animismo, medo de errar, de enganar as pessoas. Por isso, Mãe Dora, a gente fala que não pode ter pressa, né? Eu não preciso ter pressa para atender, né? O dirigente espiritual e uma entidade chefe, ela vai saber o tempo certo que aquele filho vai poder atender, né? Que as entidades poderão vir. Não é pelas entidades, as entidades em si, todas elas são perfeitas e maravilhosas, né? O que pode muitas vezes vir a atrapalhar são os próprios médios, né? São as suas próprias condutas. Se muitas vezes deixa se envolver pelos problemas pessoais com a própria mediunidade, e isso não pode acontecer. Uma coisa é totalmente diferente da outra. Então, deixe os seus problemas emocionais, financeiros, psicológicos atrapalhar a sua mediunidade. Eu falo que um médio de Umbanda, ele, independente do tempo que ele tem dentro de uma casa, dentro da sua própria espiritualidade, ele precisa ser sincero consigo mesmo, entendeu? Hoje eu não estou bem, mas não é ele determinar, porque tem filhos que chegam no terreiro e falam assim para o pai de santo, para a mãe de santo: ah, hoje eu não estou bem, eu não vou incorporar. Não é desse jeito. É chegar no pai de santo, na mãe de santo e falar assim: olha, peço sua bênção, eu vou te explicar o que está acontecendo comigo. Vós me orienta como que eu devo proceder. Olha que bonito, não é verdade? Então, o dirigente espiritual, ele vai ter esse feeling de falar: não, filho, hoje você vai cambonear, hoje você vai distribuir ficha, hoje você vai fazer isso. O próprio dirigente vai: não, você hoje vai trazer a sua entidade para ela trabalhar para você. Entendeu? Não o próprio médium chegar e já conduzir. Ah, eu não vou fazer isso. Não é desse jeito que as coisas funcionam, né? Então a gente sempre pede aí uma questão de ser, de deixar ser conduzido, né? E Devani, boa noite, seja bem-vinda. Próxima live, Ciganos, uma boa live também. Quando podemos saber o momento certo para o desenvolvimento mediúnico? Então, Cris, a gente fala que é o chamado, que nem eu falei um pouquinho antes aqui da live, né? De você sentir que o seu coração é naquele lugar que toca, né? E vou desenvolver, né? Nenhuma entidade espiritual vai pedir para um filho desenvolver a mediunidade se é que ele não tem aquilo para ser desenvolvido, né? A gente fala que dentro de uma casa a gente pode trabalhar de diversas formas. Nós tínhamos um filho na casa que a grande satisfação e o prazer dele era entregar a ficha. Ele não queria desenvolver a mediunidade, ele não queria passe, ele não queria fazer incorporação, ele não queria nada. O prazer dele unicamente era distribuir ficha. E isso é uma mega mediunidade, porque não é fácil você ficar na porta, atender pessoas, entendeu? Você tá lá no choque de frente, querendo ou não, você tá recebendo toda aquela energia para você. Consequentemente, por ele ser um filho que não estava nem tão preocupado, não estava nem preocupado com isso, quando ele participava das giras de desenvolvimento, os guias dele começaram a vir automaticamente sem a gente fazer puxada. Só o fato de ele estar na corrente, né? Mas assim, mesmo assim, eu trabalho aqui com meus guias nas giras de desenvolvimento, mas eu quero entregar a ficha de sexta, entendeu? Então, todo tipo, toda forma de mediunidade, ela é sempre bem-vinda dentro dos terreiros, né? Então, o momento certo, uma entidade espiritual, ela vai te chamar para tudo aquilo, né? Eu falo que a gente tem que aceitar de coração. É maravilhoso, é enriquecedor, é transformador. A gente sabe que quando a gente está aí com a nossa mediunidade trabalhada, desenvolvida, quanto que isso nos ajuda como humano, né? Em primeiro lugar. Live sobre terapias holísticas, quero muito ser terapeuta. Legal, Lu. A partir do mês de julho, eu volto com os meus cursos presenciais dentro do terreiro, né? E dentro lá do espaço do Instituto Mada também. É claro, sempre seguindo as ordens e orientações de higienização e tudo mais, com turmas reduzidas, né? Distanciamento, com máscara, álcool gel, tudo isso, né? Mas eu vou retornar às aulas. E um dos cursos que eu vou voltar será de terapias holísticas, de formação de terapeuta holística, né, dentro do terreiro também. Então fiquem atentos que até o final da semana eu vou divulgar aí todas as datas de cursos presenciais também.
Maria, para mim tenho certeza que incorporar é de tamanha responsabilidade que tenho muitos receios de mistificar. Fico um pouco preocupada para não ser eu e só a entidade. Maria, a melhor forma que nós temos é o trabalho de autoentrega. Por isso que a gente sempre pede para os médios: deixe os seus problemas do lado de fora, esteja focado somente no aqui e agora, no que está acontecendo. A partir do momento que eu não tenho interferências dos meus sentimentos, das minhas opiniões pessoais, né, e não deixo os meus problemas interferirem, consequentemente a entidade ela vai tomar de conta da situação. E primeira coisa, sempre ninguém é colocado uma prova de fogo, a não ser que tenha uma orientação, né? Muitas vezes a gente fala assim: ah, mas eu não estou preparado para ir para o passe, ah, não estou preparado para ir para uma consulta. Nunca estaremos preparados para nada, né? Então a gente só vai saber quando nós estamos vivenciando aquilo, né? A gente sempre fala os tipos de mediunidade hoje: consciente, inconsciente, semiconsciente. A gente fala que a inconsciência praticamente ela já nem existe mais. Então fala muito da mediunidade consciente e semiconsciente, né? E aí é onde se pega na maioria dos medos e receio dos médios, porque muitas vezes ele vai estar lá, ele vai estar vendo, né? Ele vai estar escutando, às vezes vai atender pessoas que ele, no seu íntimo, ele não gosta, mas uma entidade não tem nada a ver com isso, né? Eu não gostar de uma pessoa não quer dizer que a minha entidade tem que maltratar ou tem que sair falando a qualquer tipo de coisa. Aí não é entidade, aí sou eu, né? E aí não é mediunidade, não é desenvolvimento, aí é uma mistificação, né? Porque uma entidade de luz, ela nunca vai negar um abraço, nunca vai negar uma palavra, nunca vai negar nada, né? Então isso é mais uma questão do próprio médium do que, obviamente, da própria entidade. As entidades, todas elas vão conduzir, vão orientar, vão puxar nossa orelha, vão chacoalhar, vão fazer tudo isso, mas sempre dentro de um respeito mútuo, né? Não vai sair aí, porque vamos imaginar que quantas pessoas passam com as nossas entidades e elas gostariam e elas precisam daquela orientação para poder tomar decisões, né, da vida dela e tudo mais. Teve uma vez que a minha própria baiana, a mãe Severina, ela deixou um recado aí para os filhos e depois isso quando chegou no meu ouvido, gravei muito isso, eu uso sempre isso muito de exemplo quando eu vou falar, né, em curso, em live, para outras pessoas, que a mãe Severina, ela deixou aquele seguinte recado: você gostaria de passar médio como você? Aí você para e pensa: nossa, você gostaria de passar com médio como você é? Aí não é verdade? Gente, vamos parar e vamos pensar. Aí eu vou falar: nossa, eu adoraria de passar com médico que nem eu, né? Mas se a gente for ver, é um ponto para passar e para parar e para você pensar. Porque assim, faz você refletir: será que você está fazendo o seu melhor? Será que você está se entregando? Será que você está se preparando? Será que fosse você estivesse precisando de muita ajuda, você ia gostar de passar com um médium que você lá no fundo sabe que ele não faz os seus banhos de defesa, que ele não se cuida, que ele tem uma vida totalmente aí, né, torta, que tudo aquilo que ele fala é da boca para fora, que ele não põe nada daquilo em prática, que não tem nada a ver, que ele não estuda, ele não se prepara para o trabalho mediúnico. Você ia gostar, né? Então, assim, imagina você, em algum momento da nossa vida, a gente vai precisar de ajuda, de uma orientação espiritual. Então eu sempre olho assim: para que eu possa ser uma ótima médium, né, para que eu possa ser uma referência, eu tenho que fazer também por onde fazer tudo isso. É cansativo você fazer seus banhos, você sempre estar em ordem, fazer suas firmezas, são gastos que tem, por mais simples que você vai fazer, mas são gastos que você acaba tendo. Tem tudo isso? Tem. Só que tudo isso é gratificante para quem? Para os outros? Não, para mim, em primeiro lugar. Mas é muito gostoso quando você recebe um carinho de alguém que chega em você e fala: nossa, eu passei com a sua entidade naquele momento que eu estava tão aflita e que me deu essa orientação, me ajudou através desse banho, com essa vela, que me fez um descarrego. Nossa, minha vida se transformou depois que eu passei com a sua entidade. Então, isso é muito gratificante. Então, essa pergunta que a mãe Severina deixou, eu uso ela sempre muito de referência. Você gostaria de passar médio como você? Então faz você parar e refletir, a sempre querer fazer melhor também. Dentro dessa mediunidade consciente e semiconsciente, a gente fala que ela é uma parte muito delicada,
porque o médium ele tem que ser um confidente daquilo que ele está ouvindo e não sair por aí espalhando, né, o que ouviu, que fulano faz isso, ciclano faz aquilo, ou no meio da consulta achar que ele tem que dar uma opinião pessoal, de maneira alguma. É deixar as nossas entidades, elas sempre vão dar uma palavra, elas sempre vão achar uma saída, assim que eu falo, né? Elas sempre vão conduzir de uma forma. Então não sou eu que tenho que passar. Quando um médium ele ultrapassa a sua entidade, quando ele dá as suas opiniões pessoais, ele automaticamente afasta a sua entidade. Porque a entidade em si, ela não está vendo que aquilo não está sendo um trabalho honesto e não está sendo um trabalho sincero também. Tumande. É verdade que quando a pessoa usa a mediunidade para conseguir riquezas para si própria, perde a mediunidade ou é mito? É verdade, né? Porque muitos querem tirar proveito da própria espiritualidade em seu alto benefício, né? Para ganhar dinheiro, para ter pessoas do lado, fazer amarrações e tudo mais. A partir do momento que começa a utilizar a espiritualidade para esses fins, não são entidades de luz que fazem mais parte daquela pessoa, né? Vão ser espíritos dos eguns, os obeteiros, um quiumbão, que vai se passar pelo nome da sua entidade e vai, no momento, ele vai te iludir, né? Porque ele vai mostrar para você que você pode ter esse poder, mas ele assim, ele te ensina a fazer, ele te conduz, ele te induz a fazer tais coisas para que você chegue no patamar onde você quer, mas ele não esconde. Então, na hora que ele usufruir de tudo aquilo que ele já tinha que tirar de você e automaticamente ele já te derrotou, ele mesmo põe você a ridículo e acaba te desmascarando na frente de todo mundo, né? É o que infelizmente às vezes a gente vê em muitos lugares acontecendo. Então ele te ensina a fazer, te incentiva a fazer, mas ele não te ensina a esconder. Então, quando ele já vê que ele não tem mais o que tirar de você, aí ele mesmo acaba te mostrando aí, colocando você numa situação mais exposta também, tá? Maria, amo todos os seres divinos e respeito tanto. Eu sei que sou falha com eles, gostaria de não ser tanto. Maria, aquele tá negócio, né? Nós estamos num momento que a pandemia veio aí nos ensinar nós sermos menos inflexíveis conosco mesmo, né? É claro que nós sempre podemos fazer melhor. Eu sempre falo isso para todo mundo, né? Errou, tropeçou, não está sendo tão, né, vamos dizer assim, tão regrado do que deveria ser, mas podemos fazer melhor, né? Amanhã a gente pode ser melhor, hoje podemos ser melhor, né? Então, é claro que às vezes, com tantas bênçãos que nós recebemos da nossa espiritualidade, das nossas entidades, às vezes a gente não faz um terço, não retribui tudo aquilo que eles estão fazendo por nós. Então, a partir do momento que a gente tem essa consciência, é fazer com que realmente a gente possa ir de algum fato não ser tão falhos dessa maneira, né? Mas também ninguém é perfeito, né? Então a gente está em busca da nossa própria evolução também. Mãe Dora, alguém mais, gente, quer fazer pergunta, né? Sugestões de próximas lives, alguma vivência, alguma curiosidade dentro de terreiro que tenha passado, que queira aqui compartilhar conosco. Mãe, eu sinto pisando em ovos como se eu estivesse flutuando consciente. Escuto as pessoas distante, com o barulho dos atabaques, fico surda, não entendo o que falam, mas me chamo, fico lesada, demorando a responder o que me falaram ou a chamada, perdidona. Na verdade, você acaba tendo um momento aí, né, Mãe Dora, de desdobramento, né, desse momento aí da incorporação. É um transe mediúnico, vamos te dizer assim, né? Então está passando por um transe mediúnico nesse momento. Claro, nem todos têm a mediunidade de incorporação. Então, às vezes, só tem esse momento do transe mediúnico, né? De receber algumas mensagens, de ter, de repente, ter algum tipo de entendimento, mas não de fato de própria incorporação também, né? Dani, boa noite, seja bem-vinda. Pai Oxalá te abençoe. Paulo, madrinha, vamos lá. Às vezes eu fico em dúvida sobre alguma decisão a tomar. Exemplo, uso a vela preta e vermelha, ou só a preta. Uso um vinho tinto ou uma champanhe vermelha. Mas ao mesmo tempo eu sinto uma resposta. E quando te pergunto, é a mesma coisa que você me fala. Isso já é uma ponta de mediunidade?
Com certeza é, né? A gente fala que nós também temos que saber ouvir um pouco a nossa intuição. E é normal a gente ter essas dúvidas, né? De, mas será que eu tô certo? Será que eu não tô certo? Às vezes até por a gente não, às vezes não ter tanto conhecimento ainda, né, sobre algumas coisas dentro da própria religião. E aí, claro, né, eu sempre falo, se a gente tem um dirigente espiritual, uma dirigente espiritual, é a eles que a gente, né, recorre aí para ter as certezas absolutas das coisas que nós iremos fazer. E claro, vai bater com a minha intuição, vai bater com aquilo, com a resposta que veio. Isso é um tipo de mediunidade, né? A mediunidade intuitiva, ela faz parte de todo mundo, né? A gente automaticamente, a gente acaba aí desenvolvendo esse tipo de mediunidade. É o feeling que nós temos, né? É claro que a gente sempre pede para que tome um certo cuidado para poder distinguir, né, aquilo que é o certo do que não é errado. Dentro dessas dúvidas aqui, não é algo que te faria, te prejudicaria de alguma forma. Vamos dizer assim, era para você ter colocado uma champanhe vermelha e você colocou um vinho tinto e eu coloquei um vinho tinto, isso vai me prejudicar. Não, não de maneira alguma. Só que, às vezes, em alguns tipos de intuições, pode sim te levar, né, a tomar alguns tipos de decisões erradas. Apenas isso, tá? Mas, tá, caso contrário, tá super certo, né? Tomandi, você colocou aqui para mim, até tá anotado aqui no meu caderno, um dos tópicos das lives, né? Sensação de estar no lugar errado, né? É um assunto também muito interessante de a gente poder aqui abordar também nas nossas lives também, né? Mas ficam aqui as sugestões de próximas lives. Com certeza iremos abordar todos os assuntos, né? Às vezes uns antes do que os outros, né? Mas consequentemente nós vamos aqui abordar todos, tá? Alguém? Ufa, muito obrigada, Paulo. Alguém mais? Dúvidas? Quais foram as dificuldades que vocês tiveram quando vocês entraram no terreiro? O que que vocês ficaram perdidos? O que que vocês acham que poderia ser melhor abordado quando vocês entram dentro de um terreiro? Deixa aqui para mim né, o comentário de vocês para a gente poder aqui abordar na nossa live. Madrinha, entendo hoje que tinha preconceito com a Umbanda, mas porque nunca pesquisei e nunca tinham me explicado o que é Umbanda. Depois que comecei a descobrir na Umbanda, na minha vida, amo. Minha mãe me confessou que casou na Católica e no dia seguinte casou na Umbanda. E que todos os meus antepassados eram da Umbanda. Tudo faz sentido na minha vida. Solange, madrinha, para a próxima live poderia ser Guardiões Exu, Pombagira e Exu Mirim. Olha, duas vezes pedido esse assunto, né? O povo gosta de Exu, Pombagira, né? O povo gosta da gente falar dessa live, mas é uma boa live. Vamos ver aqui as outras sugestões também. Na verdade, a nossa espiritualidade, ela vem de uma ancestralidade. Quando a gente vai parar para perceber, nossos avós, os bisavós ou uma tia já frequentava a religião, né? E isso, queira ou não, ela vai passando de uma geração para geração. Às vezes, uma família acabou não optando, não aceitou a desenvolver sua espiritualidade, mas aí vem uma filha, vem um neto, vem um bisneto, aí, ó, com a espiritualidade gritando, e que vai chegar um momento que não tem mais como fugir. Aí onde uns perguntam, é verdade que quando a gente não desenvolve nossa mediunidade, a gente atrapalha a nossa vida e tem um atraso na nossa vida? Não é bem nesse sentido, vamos dizer assim, né? Com essas palavras tão fortes e tão pesadas nesse instante. Mas o que a gente pode perceber que a nossa evolução espiritual, ele consequentemente é o nosso carro forte para que venha nos conduzir a ter um direcionamento melhor em todos os aspectos da nossa vida, certo? Então, às vezes a gente nega tanto, né, uma situação e nós queremos, a nossa vida está paralisada, porque a gente precisa desse lapidar, a gente precisa desse impulso, né, a gente precisa desse brilho, vamos dizer assim, né? É uma abertura de caminho, por isso que eu falo que é um carro forte, que vai nos levar aí para frente, né? Então, não acredito que retrocede a vida, mas eu acredito que a vida da pessoa ela fica assim estagnada, que poderia estar de uma forma muito melhor a ser trabalhada, tá? Vamos ver aqui. Danilo, mãe, como a projeção astral é uma mediunidade, a regressão também é? Ou qualquer pessoa pode fazer?
Na verdade, Danila, a regressão, ela é uma terapia, né? Então, regressão, hoje existem cursos aí que você faz para poder fazer regressão em alguém, né? O que a gente sempre fala, nem todo mundo está preparado para passar por uma regressão, né? Porque vai ter uns choques de vidas passadas, né? Alguns insights e lembranças e tudo mais, que dependendo do que foi a sua vida passada, ela pode ter um choque nesta vida aqui e que pode totalmente fazer paralisar a sua vida ou fazer a pessoa cometer várias coisas erradas, por fim, se sentir perdida em relação a isso, né? Então eu falo que para uma pessoa fazer regressão, ela precisa realmente estar muito, mas muito bem alinhada, conectada, bem estabilizada, para saber ter esse reencontro aí em outras vidas, aquilo que foi, o que fez e tudo mais, né? Eu, particularmente, não indico regressão, né? Porque eu não acredito que nós estejamos ainda nesta situação de evolução para poder entender o que fomos em vidas passadas. Mas, enfim, algumas pessoas já fizeram, teve alguns que já tiveram desbloqueio, acharam que foram melhores, né? Não vejo isso como um tipo de mediunidade, tá? Projeção astral, nós fazemos isso no nosso sonho, no desdobramento. A partir do momento que a gente dorme e nosso espírito ele sai para outros lugares, né? E muitas vezes a gente, nos próprios sonhos, a gente às vezes a gente, no sonho, a gente sabe que está dormindo, mas que nós estamos vendo dormindo e estamos fazendo as coisas. Isso é uma projeção astral, né? O fato da gente dormir, o nosso espírito em vários lugares durante a noite, isso é uma projeção astral, tá? Isso é uma mediunidade, sim, tá? Todos nós temos essa projeção, todos nós temos de trazer. Tem sonhos que a gente lembra, tem sonhos que não. Tem sonhos que são marcantes, às vezes são momentos, né? São mensagens que são trazidas para nós. Isso sim é um tipo de mediunidade que a gente pode trabalhar e ser desenvolvida. Talvez o dom mediúnico da pessoa é na projeção astral, tá? Não quer dizer que todos os dias ela terá esse tipo de projeção, mas sim. Os nossos sonhos, nós sonhamos várias vezes durante a noite, né? E às vezes aquilo que a gente pensa que nós ficamos a noite inteira sonhando com aquilo, nada mais, nada menos, foram mais do que 3 minutos para a gente sonhar. Então, basicamente, a gente lembra dos últimos sonhos, né? A gente não lembra de todos os sonhos que tivemos, mas dá aquela sensação de que ficamos a noite inteira fazendo isso, tá? Então, a projeção astral, ela é uma mediunidade, sim. A regressão, ela é uma terapia, tá bom? Uma vez eu fui na festa de Ogum e ele passou perto de mim e comecei a chorar muito, só dele ter parado perto de mim. Rô, essa sensação que nós temos quando a gente tem aí a presença de uma entidade ou de um orixá, ela é maravilhosa, porque muitas vezes eu falo que a gente não precisa abrir a nossa boca para poder a entidade saber o que nós estamos precisando, né? Quando nós chegamos dentro de um terreiro, o ambiente ele já está totalmente preparado e as entidades espirituais, ela já sabe que cada uma das pessoas precisam. Às vezes, o fato dele ter chego perto de você era aquilo que você estava precisando no momento. Era sentir um conforto, né? E é sentir essa liberação daquilo de algum sentimento que estava preso dentro de você. Então, a gente fala que às vezes um abraço de uma entidade, um olhar que uma entidade nos dá, aquilo já diz muito mais do que qualquer palavra, né? Então, é essa sensação, né, de ter esse cuidado, esse zelo nesse momento, né? Quero participar de um terreiro, meu emprego não permite muito isso. Na verdade, Lu, o que acontece? Não ponha isso como um bloqueio, como uma entrave para você, né? Como eu mesmo falei aqui um pouquinho atrás, para tudo se dá um jeito, né? A espiritualidade, quando ela realmente acha que é o momento certo da gente desenvolver, ela nos conduz aos lugares que irão aceitar e adaptar também as nossas coisas. Eu sempre fala que é o filho que se adapta ao terreiro e não o terreiro aos filhos, né? Em algumas situações, não se dá para fazer isso, mas se dá para fazer aquilo. Eu estou dentro do terreiro. O que eu posso ajudar dentro do terreiro? De repente, eu não posso desenvolver minha mediunidade, mas eu posso fazer tantas outras coisas, que com certeza também vai ser um trabalho muito útil, gratificante e de alguma forma também vai poder te ajudar, tá? Mãe Dora. Bom, quando entramos em uma casa e nos sentimos em casa, se sentir bem. Eu falo que
Quando eu chego na casa do meu pai de santo, que eu olho lá pro altar, eu me ajoelho e faço as minhas orações e minhas preces, eu sinto que eu tô dentro de casa, né? Então é uma casa de pai e mãe, né? Então é onde eu sinto aquele amparo, eu falo, estou protegida aqui dentro. E é maravilhosa essa sensação quando você sente isso, né? Ó, próxima live também acho que poderia ser Exu Pombagira e Exu Mirim. Luciane. Minha avó paterna era benzedeira, minha bisavó materna era cigana na Rússia. Tem um laço sanguíneo. É, Lu, isso daí ele é hereditário, não tem como falar, né? É de ancestralidade, vai passando de geração para geração, tá? Então isso já tá aí na sua vibração, já tá aí na sua corrente sanguínea, é só bora trabalhar, né? Eu sempre falo isso. Pai Bruno, meu medo foi trabalhar com a esquerda. Engraçado, pai Bruno, a maioria das pessoas quando entra no terreiro fala o negócio, o encanto, o fanatismo é trabalhar com a esquerda, né? Ai, porque dá poder, porque dá sedução, porque dá tudo isso. Aí tem muitos que falam assim: ah, mas eu tenho dificuldade de, é, de trabalhar com as entidades da direita. Por quê? Obviamente, as entidades da esquerda, elas estão muito mais ligadas às nossas coisas aqui terrenas, até pela própria vibração, né? Enquanto eu tenho aqui as entidades da esquerda que estão trabalhando na minha questão aqui da própria. Bati aqui, tá um negócio caindo. Da minha própria. Da minha parte material, eu tenho as entidades da direita que elas trabalham na minha evolução espiritual. Por isso que a gente precisa ter o equilíbrio, né? São poucas pessoas que eu vejo comentar que tinha medo e receio de trabalhar com a esquerda. Muitos desses que têm medo é porque já ouviram muitas coisas, né? Ah, é porque o Exu faz isso, puxa tapete, mata, rouba, Pombagira vai fazer isso, aquilo, né? Às vezes é muito mais para uma visão distorcida de saber que elas estão ligadas muito mais às coisas materiais e infelizmente as pessoas utilizam desses poderes, né? Utilizam o nome, não que essas entidades vão fazer isso, né? Mas utilize esses nomes para poder praticar a maldade que existe dentro de si, porque a entidade mesmo de luz não vai ter essa maldade, né? Guilherme, Madrinho, os nossos guias já nos acompanham desde o início do nosso desenvolvimento. Quando começamos, aquelas vibrações que sentimos, os primeiros sinais de incorporação já são os guias de trabalho? Sim, Gui, já é isso. Desde o momento que a gente entra no desenvolvimento mediúnico, os nossos guias já estão nos acompanhando. Não digo todos, né? Mas uma boa parte sim. Algumas outras entidades espirituais, elas virão à nossa espiritualidade conforme o desenvolvimento mediúnico. São as famosas puxadas. Ah, vamos puxar um baiano, vamos puxar um cigano, vamos puxar um herê, né? Algumas entidades, elas já estão lá na sua caminhada, no seu propósito espiritual. Outras chegarão à sua espiritualidade, né? Que é por isso que faz muito parte, é necessário sim o desenvolvimento mediúnico justamente por conta disso. Aquelas que já estão nos acompanhando para serem lapidadas e aquelas que estão por vir para poderem também chegar. Então, umas vão ser mais rápidas e outras vão ser mais demoradas justamente por conta disso, tá? Paulo, minha mãe me levava quando eu era pequeno nas festas de Cosme, Damião e Dom. Desde lá sempre me senti atraído pelo som do atabaque. Porém, nunca fui atrás disso. Até que um dia, contra a minha vontade, fui na nossa casa por um outro motivo e os guias foram me avisando que eu estaria lá em breve. Fiquei surpreso. E até assustado quando me disseram que eu tocava alguns instrumentos em festa, deveria tocar o couro. Paulo, as entidades espirituais, às vezes a gente tenta driblar uma situação, às vezes a gente tenta fugir, mas não adianta, né? As entidades espirituais, elas nos acompanham, elas sabem, né, da nossa caminhada. Então, não... às vezes a gente fala, eu não vou falar nada, eu vou ficar quieto, vou fingir que eu nem sei de nada, mas elas vêm, não adianta. Né? Elas vêm com esse conhecimento, elas vêm com essa luz, já vêm com esses recados, e por mais que a gente tenta fugir, não adianta, né? Mas ó, pensa bem, o quanto que isso foi enriquecedor para você, né? Quanto que isso também foi libertador. Hoje você está aí, né, como o Gan, aí tocando maravilhosamente, aperfeiçoando, né, buscando aí novos conhecimentos, agregando conhecimentos aí também. E tudo isso é um trabalho muito benéfico, né? Porque é uma forma de você também trabalhar a sua espiritualidade, né? Quem tá lá no coro,
cantar para os orixás, louvar os orixás, o sagrado, ele é uma mediunidade, porque ele está exteriorizando tudo aquilo que ele está sentindo. Por isso que a gente fala, toque com a alma, toca com a emoção, né? Porque, consequentemente, a energia daquele trabalho vai ser vai ser outra quando a gente faz aquilo com o coração, né? Mãe Sandra, essa questão da ancestralidade é muito real. Quando entrei no terreiro, dizia que possivelmente eu não iria incorporar, mas as entidades vieram aos poucos e com muita intensidade. Nunca tive dificuldade, creio que foi herança dos meus antepassados. Só posso ser grata pelo que eu recebi. Mãe Sandra, eu sempre falo que é muito difícil quando você chega logo de cara por um filho e você fala assim: você nunca vai incorporar. Eu não sei quando você vai incorporar, quando você não vai incorporar. Pode, aí a pessoa ela passa a vida inteira dela pondo na cabeça de que ela não é média de incorporação. E aí ela tá 20, 30 anos na Umbanda, um dia ela incorpora, né? E aí fala, nossa, mas me falaram que eu nunca ia incorporar e agora incorporei. E ela começa a ter dúvidas, medos e receios. Então a gente fala o seguinte assim, hoje, neste momento, você não é de incorporação. Vamos desenvolver outros tipos de mediunidade. Às vezes você tenta fazer puxada, você começa, né? A entidade espiritual e o dirigente espiritual, ele vai saber que aquele médium não é de incorporação. Então vamos desenvolver você na cura? Vamos desenvolver você no passe? Vamos desenvolver você no desdobramento? Vamos desenvolver você em atender as pessoas, em dar palestras e tudo mais? E aí ela vai se entregando nesse trabalho de mediunidade, né? Depois, com o tempo, ela pode sentir outros fenômenos. E não quer dizer que ela não vai incorporar, porque se ela tiver que incorporar quando ela só tiver 60 anos de idade, 60 anos, ela vai incorporar naquele período e pronto, né? Às vezes, logo de cara, quando você fala, você não vai fazer isso, a pessoa ela se bloqueia de uma tal maneira que isso, consequentemente, no futuro, na espiritualidade dela, pode trazer em grandes consequências, né? Mas cada um trabalha de um jeito também, né? Cristiane, há uma maneira de lidar com a projeção astral de uma maneira melhor? Às vezes faço projeções, acordo assustado e fico paralisada por alguns segundos. Cris, a única coisa que eu sempre falo antes é a gente rezar, né? Na nossa cama, quem tem aí a cama normal aí com estrado, vamos dizer, não cama box, né? Com cama com estrado, é sempre bom colocar aí um saco preto forrando, né? Porque ele cria essa base de isolamento com embaixo, né? Até onde a gente está dormindo. E quem tem cama box, colocar embaixo da cama esse saco preto, no sentido de criar esse isolamento, vamos dizer assim, né? Fazer as nossas orações. Algumas mensagens, em alguns momentos, essas projeções, elas são como um momento de algum resgate, de alguma coisa que nós deixamos para trás e que quando a espiritualidade acha que nós estamos aí preparados, nos coloca nessa condição para que possamos resolver isso. Então, por isso que ainda às vezes pode ser um assunto que ainda causa um pânico, te traga ainda algum tipo de susto, né? Mas que isso não pode ser corriqueiro, né? Isso aí tem que ser uma coisa, né? De vez em quando, isso acontece que é normal, até comigo isso também às vezes acontece, né? Eu vejo que projeção astral ela é muito mais uma questão de algum resgate, de algum assunto kármico aí que a gente precisa resolver. Por isso que ainda dá aquela sensação de pânico, e dependendo da projeção que você ainda fica com alguns dias ainda com aquele susto, né? Mas aí a gente sempre fala o que a gente pode de tirar de lição em relação a tudo isso também, né? Tumande, os 12 signos do zodíaco representam algo na mediunidade da distinção dos tipos de mediunidade de cada um? Na verdade, não. Né? A astrologia, ela, consequentemente, às vezes ela relata. Vamos dizer assim, tem alguns que fazem aí sobre a identificação dos orixás pela data de nascimento, pelo horário, pelo signo. Aí onde acaba entrando aqui a astrologia. Mas, teoricamente, a gente não usa isso como uma base, né? É, Tradicionalmente, não. Mas tem alguns lugares que eles vão fazer o uso realmente aí da astrologia para poder fazer isso. Ela não distingue o seu tipo de mediunidade, mas pode te distinguir aí algumas coisas em relação aos orixás que te conduzem nessa espiritualidade, né? Tem muitos que fazem associação, os arquétipos aí dos signos, né, com a personalidade também da pessoa, né, que isso também pode acontecer. A mediunidade em si, para esse assunto, ele é muito delicado, porque
Cada um tem um tipo de mediunidade, como eu também até cheguei aqui a falar, né? Que a gente vai desenvolvendo outros tipos de dom. Geralmente, vamos dizer assim, um deficiente visual, como ele não tem aqui a visão dele, consequentemente, ele vai desenvolver outros tipos de dons. Então, vamos de repente, o que a gente pode perceber? Que a audição e o tato de um deficiente visual, eles são sentidos muito mais aguçados, porque aonde ele passa, ele toca, ele sabe onde está, e a audição, que ele sabe muito bem, tem essa percepção de onde ele está, se é o momento que ele tem que parar, é uma outra forma. Então, às vezes, eu sou um ótimo médium passista, mas aí eu não trabalho a minha audição, eu não trabalho a minha visão, eu não trabalho o meu paladar, né? Eu não trabalho meus outros sentidos. No curso de teologia que o pessoal está fazendo comigo, nós iremos ter aula prática sobre desenvolver os sentidos, né? Que já era para ter sido feito, mas por conta da pandemia aí, nós deixamos as aulas somente online, e agora que a gente, em julho, que vamos voltar com as aulas presenciais, vou passar esse exercício para eles, né? Como aguçar os seus sentidos. E, consequentemente, isso ajuda muito no desenvolvimento mediúnico, né? Porque, eu sou ótimo médium passista, então eu trabalho muito com o toque, a sensação. Mas será que se eu não fechasse os olhos e eu não ouvisse tudo aquilo que está passando do lado, não seria melhor? Então, é claro, é uma prática, é um exercício. Mas a gente vê que a gente consegue aguçar a audição, o olfato, o paladar, né, a visão, a gente consegue sim trabalhar os tipos de mediunidade, mas requer paciência para tudo isso também, né? Reencarnação tem a ver com a mediunidade ou é outro tema? Então, a reencarnação é um processo de evolução que todos nós temos aqui. Isso interfere em relação aos nossos orixás, né? Aos pais e mães de cabeça, aos desafios, aprendizados que nós temos nessa nova reencarnação. Automaticamente, ela está sim ligada com a mediunidade, mas não com o tipo de mediunidade, mas é com a mediunidade sim, tá? Pessoas que sempre negaram a mediunidade, quando ela passa pelo seu processo de reencarnação, ela vem com isso muito mais latente, né? Então ela precisa trabalhar. Esses grandes desencarnes que nós tivemos aí um tempo atrás e agora, infelizmente, estamos tendo novamente, são espíritos que logo serão resgatados aí para poder trabalhar mediunicamente, né? Ou para poder reencarnar, ou para poder trabalhar aí espiritualmente, sim. Então tem a ver com a própria mediunidade também, tá? Daniela, tenho sonhos constantes desfazendo mandingas, sempre lavando algo ou limpando lugares muito sujos, e no sonho sempre tem alguém do meu lado. Não consigo entender o porquê. É uma forma de mediunidade, né, Dani? Eu sempre falo que as questões de sonhos, peço sempre para os médicos, anotem, deixa lá anotado, né, o que você sentiu naquele dia. Nós estamos aí passando num momento que as nossas entidades elas não deixaram de trabalhar, muito pelo contrário, elas estão trabalhando constantemente, né? Então, eu estou limpando isso daqui logo, eu estou fazendo, estou quebrando, é justamente para que essas energias elas não se acoplem a nós, ao nosso lugar, ao nosso estabelecimento, à nossa família, e que não venha ser dominado, né? Que não venha dominar a gente pelo medo, pelo receio, pela angústia, pela sensação de frustração, pela ansiedade, depressão e tudo mais, né? Então, as nossas entidades, eles não tiram férias, eles não têm pausa, eles não têm quarentena, eles não têm nada. Muito pelo contrário, estão aí, ó, o tempo todo trabalhando aqui a nosso favor. Sandra Sampaio, boa noite, seja bem-vinda. Márcia Manissoba, boa noite, seja bem-vinda. Vera, boa noite. Luciane, com o aprendizado vamos entendendo as coisas. Com isso, aprender a amar e respeitar as entidades. Amo todos e isso me traz paz e os receios foram embora. Lu, a gente precisa de conhecimento. Quanto mais conhecimento nós temos, melhor é. Mais certeza que nós temos do caminho que estamos trilhando, né? Temos certeza do que qual é o propósito de cada entidade vir em terra e de também poder trabalhar, né? Então tudo isso é de grande valia. O estudo ele é fundamental, tá? Danilo, já ouvi dizer que todas as entidades já te acompanham desde que você nasce. Isso é um mito ou é verdade? Sim, elas te acompanham, né? Quando a gente já veio nesse processo de reencarnação, elas já estão nos acompanhando. Algumas sim, outras não, né? Vamos dizer que uma grande parte te acompanham, né? As que estão mais presentes. Outras chegarão à sua espiritualidade. Não quer dizer que elas não te acompanham,
mas vamos te dizer que, sabe aquele parente um pouco mais afastado? Né? Vamos colocar esse exemplo. É como se fosse isso, né? Um parente um pouco mais afastado. Então, aqueles que são mais presentes, que são mais vizinhos, e aqueles que te acompanham. Algumas entidades chegarão à sua espiritualidade, elas serão despertadas, né? Serão trazidas. Vamos te dizer que você está dentro de um terreiro, e aí lá tem uma entidade, por exemplo, lá na minha casa tem aí o caboclo sete folhas verdes, que é o caboclo que eu trabalho. Então, ele precisa trazer a linhagem dele para poder trabalhar, né? Para que a falange dele não acabe, vamos dizer assim, tá? Então, você pode ter o seu caboclo de trabalho, né? Sabe? Trabalha lá com o caboclo da mata, vamos dizer assim. E aí, o seu folha verde, você entrou dentro da casa dele. E ele precisa trazer a falange dele. Então ele vai trazer um novo caboclo da falange dele. De repente ele traz um caboclo folha verde, um folha seca, às vezes um folha roxa, um caboclo folha verde. Ele traz isso para poder trabalhar com você, entendeu? Então não quer dizer que todas as entidades te acompanham. Então assim, as suas entidades, elas vão lá te acompanhar, né? Algumas entidades chegarão até você. Essas que chegarão até você são essas entidades das falanges do terreiro da casa que você tá, né? Porque, consequentemente, você vai trazer os falangeiros daquela casa também. São multiplicadores, os falangeiros, eles são multiplicadores. Então, por isso que eu falo que algumas chegarão até você também, tá? Elisa, boa noite, seja bem-vinda. Mãe Dora, senhora, logo que eu entrei, você falou nesse momento, não poderá incorporar, vamos cuidar primeiro no seu momento. Na verdade, mãe Dora, o que acontece? A gente sempre fala, vamos cuidar primeiro de você. A incorporação, a gente cuida depois, né? Às vezes o filho, quando ele entra numa casa, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser nutrido, ele precisa ser abastecido, né? De todas as formas. Quando ele tá bem, é quando justamente a gente aí, agora vamos começar o desenvolvimento, agora vamos começar a puxar. Às vezes tem gente que entra e fala assim, nossa, mas eu entrei para desenvolver e estão me colocando como cambone. Eu falo que para você ser um ótimo médium de incorporação, um ótimo médium de consulta, seja um ótimo cambone, entendeu? Você sabendo cambonear, você sabendo as entidades, você tendo essa percepção, esse entendimento de cada das entidades que estão lá presentes, isso é de um enriquecimento tão grande para você, para sua espiritualidade, que isso nunca ninguém vai tirar de você. E é onde faz com que você sinta mais segurança, ainda mais firmeza na hora de poder incorporar suas entidades, né? Então, ser Cambone, ele não é nem mais e nem menos dentro de um terreiro, muito pelo contrário. Eu falo que o Cambone, ele é o ser mais protegido dentro do terreiro, porque ele recebe todas as bênçãos de todas as entidades naquele momento. Quem tá aí depois entra no médio, entra na parte de consulta, de desdobramento, de desobsessão e tudo mais, que tá aí trabalhando todos os trabalhos, a gente sente falta de poder conversar com as outras entidades, porque não dá tempo. Eu falo hoje mesmo, para mim não dá tempo de conversar com as entidades, né? Às vezes, malemar, eu converso com as entidades da madrinha Cida, porque quando ela tá incorporada, eu tô desincorporado e vice-versa, mas no dia a dia não dá tempo de eu conversar com as entidades dos médios, né? Não dá tempo de, né, de poder ir lá, de conhecer a história deles, não dá tempo de fazer isso, né? Então, quando a gente é Cambone, a gente tem esta oportunidade de poder ter esse aconchego, de poder, eu passei com preto velho, abracei esse preto velho, abracei aquele outro, eu fiz isso aqui, aquele preto velho fez aquilo. E aí, quando você vai ver quem está na consulta, não tem esse tempo, né? Não dá para fazer isso. Então, quando às vezes a gente pega lá médio de atendimento, hoje você vai cambonear, fala, ai, que delícia que eu vou fazer tudo isso, né? Porque é gostoso, é gratificante também, né? Mas às vezes eu tenho filhos na casa que falam assim para mim, é só para os médios da casa, né? Porque eu sou cambone. Eu falo, mas você também é filho, né? Porque acha e tem aquilo na cabeça que ser médio é só ser médio de incorporação, que os outros que não têm incorporação não é médium. Na verdade, médium é médium. Não importa que tipo que é. E eu falo, gente, se soubesse a grande responsabilidade que é ser um médium de consulta, nossa, olha, prolongava. Não queria antecipar os fatos, sabe? Deixa aqui no desenvolvimento mesmo. É claro que não pode, né? A espiritualidade, ela mudou muito, né? Ela avançou demais.
E, consequentemente, esse processo, essa aceleração mediúnica faz com que, às vezes, o médium ele não fica mais 2, 3 anos em pleno desenvolvimento mediúnico para depois ir para um passe, para depois ir para uma consulta, né? Às vezes você vê médium entrando, em um ano ele já está no passe, já está na consulta, já está tudo isso, porque a espiritualidade ela exige que isso seja feito dessa forma, né? Às vezes demorava muito tempo para se desenvolver, hoje é uma questão muito rápida. Por isso que ela precisa ser sempre lapidada, né? Independente do tempo que a gente tenha dentro de uma casa. Mas a gente fala, nossa, se pudesse escolher, nossa, ficaria no desenvolvimento, seria Cambone, porque olha, é difícil quando você tá, né? Você tem que ter uma vida muito regrada, você é muito cobrada, né? As pessoas te julgam demais com a sua vida pessoal, com a sua conduta espiritual e tudo mais. Então, sabe, é por isso que tem muita gente que foge. Mas faz sentido, né, gente? Porque que adianta eu encher a cara, ser uma alcoólatra, um monte de coisa, e aí depois chega uma entidade espiritual, vai dar uma consulta, dar uma lição de moral em alguém e que esteja passando pela mesma situação de alcoolismo na família, e aí depois essa pessoa fica sabendo que eu sou alcoólatra, né? Vai falar, nossa, o seu guia fala tanto para mim, mas você mesmo faz isso? Então por que, que ele não te corrige primeiro, né? Então é até aquele tal negócio, né? Você acaba tendo, se cobrando sempre ser o exemplo para ninguém chegar em você e apontar o dedo para você. Mas isso é difícil, né? Porque somos seres humanos ainda. Por mais que você tente sempre melhorar, e falar, não, eu tô fazendo isso, eu falo aquilo, mas eu tenho que fazer, uma hora você também acaba escorregando. E é isso que a gente fala que precisa ser evitado, né? Então, é orar e vigiar e orar sempre, né? Solange, de verdade, madrinha, é gratificante atender os guias, aprendemos muito. É um aprendizado, né? É maravilhoso estar no meio das entidades, uma energia maravilhosa. Então, gente, infelizmente a nossa live passou muito, muito rápido, né? Espero de alguma forma de ter ajudado, né, de ter orientado. Agradeço vocês também aqui que ficaram até o final da nossa live. Na próxima semana, então, já que teve um tema aqui que foi muito escolhido, que foi Exu, Pombagira e Exu Mirins, e os Mirins, né, que vamos colocar as Pombagiras Mirins, então a nossa live será sobre eles, será sobre os guardiões à esquerda, tá? Nessa live eu vou trazer uma surpresa para vocês também, mas obviamente só será falada no dia e quem também participar do início ao fim da live também, né? Então, quem ficou aqui até o final, agradeço, tá? Puderem compartilhar essa live também para que possam chegar aí a todos aqueles que necessitam também, tá bom? Que pena, né, Sou? Mas passa rápido. Olha, eu estendi hoje mais meia hora, mas parece que eu nem estendi o tempo. Parece que ele ainda hoje foi curto, tá bom? Dúvidas, sugestões, me chama aqui no Messenger, me passa aí também, quem tiver meu WhatsApp, pode colocar. A gente tenta de alguma maneira abordar todos os assuntos, esclarecer. Sempre falo, eu não sou dona da verdade, mas venho trazendo aqui um pouquinho da minha experiência, um pouquinho da minha bagagem também para vocês. Como vocês aqui também acabam sempre compartilhando, e tenho certeza que tem muita gente que aprende com as histórias de vocês, com os comentários de vocês, né? Alguns ficam um pouquinho mais retraídos, mas tudo faz parte, né? O importante é que nós estamos aqui o tempo todo vibrando, né? E emanando essas vibrações que possam chegar a todos também, tá bom? Agradeço a todas e até todas e a todos, né? E até a próxima quarta-feira também, tá bom? Um super beijo para vocês. Tchau.